começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre Clair Obscur Expedition 33, a parte 2, para falar sobre o ato 2 e ato 3 do jogo e também os desfechos, endgame e por aí vai. Eu sou o Hilário, estou aqui junto com o Luigi e nós temos nossos dois convidados que participaram da parte 1 para a gente terminar essa saga sobre Clair Obscur. Então sejam muito bem-vindos novamente, Lucas e Gable. Oiê, tudo bem, gente? Estamos de volta. Muito obrigado por toparem gravar com a gente novamente. Obrigadão mesmo. Inclusive são nóis, valeu pelo convite. Os dois convidados que mais participaram do Fliperama Nerd? Eu acho que sim. Agora oficialmente, né? Deixa o Tibo saber disso. O Tibo já perdeu. Ele vai desenvolver um Souls-like. Eu não posso falar que ele tirou um Souls-like da bunda, mas ele vai desenvolver um Souls-like por conta própria só pra fazer um episódio no cast. É, exatamente, só pra farmar participação. Mas, Gable, queres também deixar suas redes, o que você está fazendo na internet afora para os nossos ouvintes? Opa, rapaziada, quem quiser me conhecer mais é youtube.com/basenerd, @base-nerd. Joga Base Nerd lá que você vai ver o bezinho verde e roxo, é nóis. E também em todas as redes sociais é Gable. Eu falo de anime, falo de videogame, tô sempre tentando trazer o meu ponto de vista e sem review, sem dar nota. É mais uma coisa opinativa, é menos opinativo na verdade, e mais geral, pra vocês conhecerem mais coisa e a gente voltar a gostar de videogame, gostar de assistir as coisas, né? Parar de ser crítico de tudo. Meu Deus do céu. Cara, vou deixar a recomendação dos materiais da Base Nerd quando eles pegam e começam a contar a lore de algumas coisas. Tipo, quando eles vão resumir a história de algumas obras, alguns animes, alguns jogos que realmente o material deles lá é muito bom. Vai lá conferir. Eu tô tentando lembrar qual foi o último que vocês fizeram desse estilo, Gable. Cara, a gente fez de Yakuza, fez de Persona, fez de BioShock. De BioShock, esse que eu tava tentando lembrar. O de BioShock ficou muito bom. Valeu. Assistam lá. É nozes. E a gente vai deixar todas as redes sociais também do Gable e da Base Nerd na descrição do episódio, então fica fácil você encontrar nos nossos links também. E também, tem também as nossas redes sociais, né? Que é @Fliperama Oficial no Instagram e @Fliperama em qualquer outra rede social aí, menos LinkedIn. E também lembrando que o episódio está rodando tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, caso você esteja escutando no Spotify, lembra que tem o YouTube lá pra você recomendar pro seu amigo que não assina o Spotify Premium. Ou seja, ele não tem desculpa mais pra não escutar o Fliperama Nerd, viu? E também nós temos nosso financiamento coletivo lá no catarse.me/Fliperama_Nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, troca ideia, fala sobre jogo, sobre anime, sobre a vida e tudo mais. Então, acesse nossos links na descrição também. E nós temos uma novidade para comentar, que nós estamos fazendo uma pesquisa com o nosso público. Então nós temos na descrição do episódio o nosso Forms, onde a gente fez algumas perguntas para os nossos ouvintes responderem e a gente colher um feedback de vocês. Então ajude o Fliperama a crescer com a sua opinião. Brother, I tire of the conflicts and deceptions that plague our family and theirs. So, I entrust you with this letter. Whether you give it to her is up to you. I'm at peace with what's to come. When the time comes, I hope you will be too. Maya, it's a strange feeling watching you with my brother, laughing and smiling, without the scars or the memories that afflict me. Então, bora continuar a conversa sobre melancolia, tristezas e morte? Não, dessa vez vai ter jazz também. Vai ter jazz logo, inclusive. Mas antes de começar a conversa, só pra quem não escutou a parte 1, lá a gente conversou sobre o começo do jogo, com a nossa relação e como nós conhecemos o Clair Obscur, e fomos até o final do ato 1, com a morte do Gustav. Então, nesse episódio a gente vai começar daqui pra frente, e escute lá a parte 1, porque são casts complementares, né? Então, escute lá depois desse aqui. E lembrando que o Hilário falou que da morte aí do personagem aí, esse cast tem spoilers do final do jogo, tem spoilers do começo do jogo, então caso você não tenha jogado o jogo, coloque esse episódio no stand-by e depois você escuta, viu?
Exatamente. Então, bora lá. Pra mim, assim, a morte do Gustav e a entrada do Verso na party foi uma surpresa bem grande. A gente comentou sobre isso no primeiro episódio, né? E algo que me pegou bastante foi como o luto da party, tanto da Mael quanto da Lune, foi sentido durante as cenas do acampamento, e foi algo que eu não esperava que ser tão bem retratado, e me pegou bastante, porque é como se o luto que eu tivesse sentido com a morte dele também foi sentido pelos personagens. E o massa é que cada personagem sentiu o luto de um jeito, né? A Mael se debulhou em raiva, ódio e sentimento de vingança. A Ciel ficou meio que naquela posição de choque. A Lune, foi a única vez que a gente viu a Lune começando a desesperar, né? De parar e pensar, tipo, a expedição não deu certo, não vai dar certo, não vai ter jeito, e já vamos começar a preparar para a próxima expedição que for chegar. E acho que foi a única vez no jogo inteiro que a Lune fica desesperada, assim, de fato. Ela leva ao extremo a ideia do preparar para próximas expedições, né? E já começa a puxar, não, a expedição de 32 vai conseguir, porque a gente vai deixar tudo pronto para elas. E eu gosto de como tudo isso também é ponto um basta, assim, com a chegada do Verso, e que a confiança das personagens no Verso não é imediata, e sim algo que a gente vai construindo durante o jogo, e é algo que eu gostei de ver esse crescimento já desde o começo. Até porque agora meio que o Verso vai ser, entre aspas, muito grande, eu não concordo muito com essa visão, mas meio que o personagem, tipo, principal ou guia da história daqui pra frente. Mas é que faz muito sentido, né? Porque meio que ele era o cara que tava lá desde sempre, tá ligado? Então, assim, ele ser o guia faz muito sentido. Tem coisas que ele faz lá que são um pouco duvidosas. Não. Mas, teoricamente, ele é o cara que mais tem experiência ali daquele mundo todo, né? Então, eu acho que faz muito sentido. E até acho que um pouco depois a Lune fala: pô, a gente meio que tá com esse cara porque, por enquanto, a gente tem objetivos parecidos, né? Meio que no momento ali é o que eles têm mesmo, né? Inclusive, como é que foi pra vocês, assim? Vocês já se apegaram ele desde o começo ou também tiveram essa trava? Não, no começo você tem trava. Você fala, mano, que esse cara aí, velho? Cadê o Gustav, tá ligado? Esse cara estranho aí, velho. Nada a ver. Mas eu acho que... Eu achei que ele serviu menos como guia, assim. Eu acho que acaba, tipo, meio que... Eu gostei como... E até quando você... Por exemplo, quando você acerta um bloqueio, por exemplo, ele sempre aparece meio que no coletivo, né? Tipo assim, a Expedição 33 acertou esse bloqueio, tá ligado? Então eu gostei muito de como, tipo, o Gustav, ele meio que morre pra mostrar que o personagem principal é a expedição, sabe? Não é necessariamente uma pessoa ou outra, saca? Então eu achei assim, pelo menos na minha visão, né? De como eu senti a parada. Então, pra mim, foi muito isso, assim. Do tipo, o Verso veio, ele tava entrando na minha expedição aqui, mas como a expedição aceitou, tá ligado? Eu vou deixar ele colar aí, tá ligado? Mas eu tava também mó pé atrás, assim, não tinha curtido muito no começo, não. Tinha achado meio estranho esse cara bizarro aí, velho. Caboclo cheio de segredinho, bicho. Não tem como confiar, não. Que isso. Isso é verdade, ele guarda muito segredo. E outra coisa que é até um pouco estranha, né, no começo, ele lutar de frente a frente com o Renoir, né? Porque, pô, todo mundo foi lá e apoiou muitão, tá ligado? Aí o cara consegue, tipo, lutar com o Renoir, você fala, pô, tem alguma coisa aí, né? E tu falou uma coisa que eu achei interessante, assim, de como a gente, como jogador, sempre vê a expedição, no caso, como personagem. Eu acho que isso vem tomando forma cada vez mais. Apesar de que chega um momento do jogo que vira menos sobre a expedição e mais sobre a desgraça da família Desandre, né? A gente vai chegar lá mais pro final. Mas, ao mesmo tempo, eu tava falando com um amigo meu que terminou o jogo há pouco tempo atrás, e ele comentou sobre a questão de, durante as quests de relacionamento com os personagens, ele meio que negou ficar com a Ciel pra poder escolher ficar com a Lune. Eu nem sabia que isso era uma opção, achava que era sempre canônico que o Verso e a Ciel estavam uns pega. Mas é algo que me fez parar pra pensar de que eu nunca me coloquei no lugar nem do Gustav nem do Verso, assim. É muito comum nesses RPGs a gente meio que se colocar no lugar dos personagens, como se, não que a gente tivesse um roleplay, mas tipo, como se nós nos colocássemos dentro de um desses personagens pra ser meio que o guia. E com o Gustav eu senti um pouquinho mais disso, até porque ele apresenta muito o mundo pra gente, mas com o Verso eu nunca senti isso, eu nunca me senti como o Verso, e sim mais como um telespectador pra o que essas pessoas estavam passando e vivendo. Cara, total sentido. Tu falou isso agora, eu realmente parei pra pensar e
me identifiquei com isso que você falou, né? Porque eu acho que como ele chega cheio dos segredos ali, como a gente falou, a gente fica com um pouco o pé atrás dele, né? Não aceita direto. Não tem como eu criar empatia pra um cara que eu não sei direito nem quem ele é, velho. É, Justo. Boca miúda Então, como é que- demais. Não, o cara não explica nada, não fala os trem dele, você não dá conta nem de acreditar que o nome do cara é Verso. E, uai, como é que você vai criar empatia pra um cara desse, ué? Zero credibilidade, cara. zero credibilidade. Parecendo o coach querendo te passar golpe, velho. E eu gosto que todo esse começo, assim, do ato 2, ele é muito pra estabelecer o verso com as personagens do resto da party e também adicionar novos personagens a ela. Como a gente tem o primeiro mapa que a gente vai, né, que é o campo de batalha esquecido, é isso? Ah, acho Que que é um dos cenários que eu mais gosto, assim, do jogo. Eu achei ele muito bonito. Tem até a parte da roda gigante também, nesse momento, de que uma das expedições tentou usar a roda gigante pra atravessar, tipo, o oceano, e isso não deu muito certo. Então eu gosto desse cenário, o quão também melancólico ele é, e o quão desgraçado e fudido que ele é, porque são muitos e muitos corpos, assim. Sim. Gosto bastante desse cenário, de explorar ele é bem legal também. E tem uma das melhores boss fights do jogo, né? Nesse cenário? Que é o duelista. O duelista. Ah, é. Tá, é lá mesmo, pode crer. Um dos melhores. Putz, tem tanta é boss bom fight demais. boa, bicho. Porque tem Mas os esse é legal. Axion também que é boa, mas os Axion eu vou deixar pra falar mais pra frente. Deixa eu pensar. Desses boss menores, assim, tipo, que não. Eu acho que dos menorzinhos é o melhor boss que tem no jogo. Pra que o design dele é incrível, né? É muito É foda. muito bonito. É muito da hora. O final da luta que começa uma cutscene no meio da luta, porra, é bom demais aqui. Que o Verso pega a espada de Muito fogo da hora. dele, imbui com energia e dá vários cortes lá da Virgil, assim, porra, é muito foda. Mas também tem um momento legal nesse final, que é justamente o funeral do Gustav. E tem uma construção desse luto da Mael, que o Lucas comentou mais cedo, dessa questão da raiva, de como a Mael lida com isso, e como a gente vê ela nunca tendo tempo pro luto dela durante esse começo. A gente sempre sendo puxada pra frente pelo restante, nunca podendo sofrer o que ela precisa sofrer. E eu gosto muito de chegar a um ponto que ela só dá um basta e explode com todo mundo, começa a enfrentar todo mundo. Eu gosto muito dessa parte e começa a mostrar a Mael mais proeminente também como personagem. Gosto muito dela. E é legal dessa parte do funeral do Gustavo, que aí você começa a ter uma afeição pelo Verso. Porque fica todo mundo assim, poxa, né, morreu e tal. Aí ele, cara, ó, eu sei um lugar legal pra enterrar, né, tipo, pra fazer um funeral pro Gustavo. E é um lugar muito lindo, né? Onde ele enterrou os próprios companheiros dele também, né? Então começa ali o cara não parece ser tão ruim assim, né? Talvez ele tenha um bom coração e tal. E eu gosto da mudança de tom que tem desse mapa pro próximo, né? Que a gente vai pra Monoco's Station porque a gente precisa de mais gente pra party. Sim. E a gente vai atrás do cachorro. Porra, é bom demais, tá maluco? Cachorro? É que o Monoco, ele... A gente vai falar mais sobre isso nos finais, né? Mas o Monoco, ele era o cachorro da família Desandre. E o Verso pintou ele no mundo como um Jestral. Não sabia disso não, aí. É porque E eu não aí, fiz, né, os extra. E aí, se tu explora a mansão, tem quadros da família no mundo real, e o quadro tá lá, todo mundo, e o cachorro. E o cachorro é o Monoco. Não, dizer, eu não sabia não, pô. E o que é mais legal disso aí, cara, é que o Monoco tem as paradas do poder dele pra pegar o pé dos bichos, né? E, cara, é muito uma parada que um cachorro faria, tipo, rasgar um pé de um boneco e ficar brincando, tá ligado? Isso é muito incrível. Eu até, porra, a gente... Cara, a introdução do Monoco é muito foda, porque ele chegando, dando um ataque no Verso, o Verso bloqueando, e aí ele todo fodão, ele se bate e começa uma trilha sonora tão foda. Sim. Como é que os caras tiveram a ideia de misturar um fudido. digerido com um jazz, bicho? Meu Deus do É céu. uma das melhores trilhas do jogo, velho. É muito boa mesmo. É um dos momentos mais legais também. É muito bom, É muito engraçado. divertido também, né, cara? A interação do Verso e do Monoco, do Verso e o Monoco e o Verso com o Esk, cara, eu acho que são, assim... Sempre vai ser alguma coisa muito engraçada daquilo. Eu acho incrível. Eu não sei se estou vendo coisa demais, mas a trilha sonora, quando começa essa parte, é tipo, uau, 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 né? Fica tipo, caralho, será que é o cachorro? É o cachorro? É o cachorro latindo? Não, Me deixe comer as loucuras, por favor. verdade, né?
Não, mas é muito boa, velho. Eu acho que por causa disso, por causa do Monoko, eu acho que foi o primeiro personagem que eu finalizei, tipo, aquela parte de relacionamento. Porque sempre vinha um duelinho entre o Verso e o Monoko, e sempre quando tinha o duelinho, tocava essa trilha sonora, bicho. É muito legal. Inclusive, essa música me faz lembrar a música da side quest do Final Fantasy VII Rebirth, que é a do cachorro também, que também tem uma música meio cantadinha com latidos, enfim. Mas eu gosto também bastante da mecânica do Monoko, que ele é basicamente um Blue Mage de Final Fantasy, da série Final Fantasy, que é basicamente você consome parte dos inimigos ou algum recurso dos inimigos, que no caso do Monoko é o pé e a perna, e você pode se transformar e o Monoko ganha habilidades novas com base nos inimigos que você derrotou, e pode se transformar no inimigo e usar o ataque dele em combate. É uma mecânica tão legal, além dele ter a roletinha que sempre dá mais força, mais algum atributo extra para cada um do tipo de habilidade que você pode usar. Então tem as habilidades bestiais ou as mágicas de suporte e tal. E aí tem essa roleta que vai sempre dando bônus para elas, e é bem legal essa mecânica. E a partir desse momento eu fiquei meio noiado com medo de perder alguma habilidade dele. Também, então quase sempre ele tava na minha party, até porque eu queria platinar e tinha um troféu pra isso. Eu desde os trailers eu já tinha achado que era um personagem muito da hora, assim, eu já falava, mano, que personagem maluco. Eu gosto de personagem assim, meio bicho, tá? Acho mó da hora, mas nada de furry. Aí, porra, daí quando eu peguei ele, a mecânica dele dessa de pegar pé e tal, eu falei, pô, legal, é uma mecânica que ainda vai me fazer, é uma mecânica meio de enciclopédia dos bichos, tá ligado? Também vai servir como isso, pra eu saber quais eu já vi, quais que eu não vi, quais que eu derrotei, quais que eu não derrotei. Então eu usei ele meio que na minha party desde o primeiro momento que ele entrou. E eu só tirei ele lá no final pra fazer uma build muito específica, tá ligado? Mas ele é muito bom. E é legal que ele é versátil, tá ligado? A build dele é muito versátil. Pode fazer ele mais... pra ele ficar mais suporte, ou ele ficar mais pra frente. Nossa, achei muito bom, velho. Isso é bem verdade. Ele é bem versátil, só que eu começava a usar ele mais nas party quando eu precisava muito de dano elemental. Eu ficava variando muito, porque eu não sabia com que personagem usar. Mas basicamente eu ficava ou alternando entre Lune, Verso e Mael. E às vezes eu trocava ou o Verso ou a Lune pelo Monoko, dependendo do que eu precisava fazer. Aí eu sempre rebuildava o meu Monoko pra área que eu tava indo. Cara, a minha party pra exploração do mundo, assim, sempre era Monoko, Mael, aí ou a Lune ou a Ciel, sempre era meio que intercalando, e ou às vezes a Lune, a Mael e a Ciel também. Mas o Verso eu usava muito pouquinho, até que eu tava meio de birra com ele. Só fui usar ele lá no endgame, porque a ideia de fazer uns vídeos muito quebrada com ele, aí eu usei, mas até lá eu meio que evitava usar ele. Inclusive, seu motivo pra o seu odiar o Verso é o que eles vão fazer logo depois, né, de puxar o Monoko pra party, né? Exatamente, porque as minhas suspeitas foram confirmadas depois no próximo mapa, que é um dos mapas, eu falo isso todo mapa, né, mas é um mapa que eu gosto pra caralho também, que é o de Lumière. É o mapa favorito do Hilário número 84. Porra, cara, leva o design, né? Puta que pariu, é muito foda, cara. É tudo muito bonito e tudo muito gostoso de explorar. Por mais que os mapas são lineares, mas ainda assim tem aquela abertura boa de tu ir pegar uns caminhos opcionais, fazer uns bosses que não são obrigatórios. Então é bem legal a exploração do jogo. Sinto falta de um minimapa só, mas de resto acho que flui bem. Saiu mod, né? Saiu mod com o minimapa. Legal, não sabia. Podiam colocar... porque eu acho que é uma das poucas coisas assim que realmente me senti falta jogando. Mas a gente vai então pra o de Lumière, que é a parte de Lumière que foi onde era originalmente, e a Lumière que a gente tem hoje foi destacada do continente pela ruptura, né? E a gente explorando, o grupo se divide. A Lune, a Ciel e o Monoko encontram um diário da Expedição 58, e ali elas já começam a questionar a questão da sinceridade do Verso. E ali eu tava sempre junto com elas, tipo assim, caralho, isso aí, não confio nele. E quando eles acham o diário da expedição, que fala sobre alguma coisa que a gente não sabe nesse momento, mas que é que o Verso é filho do Renoir, cara, eu tava com o cu na mão nessa parte, porque o Verso tava sozinho com a Mael, eu tava desesperado. A forma como eles contam, né, quer dizer, que o jogo é montado, é que você acha, aí dá a entender que é alguma coisa ruim sobre o Verso, e corta pro Verso e a Mael, né? Você não sabe o que aconteceu. Você vai passar a história dos outros pra no final você descobrir o que os personagens da outra parte da party descobriram, né? Eu achei genial, isso aí me deixou mó
E aí, o que é? Me conta essa fofoca toda aí, pô. Eu tô pela metade. E até a direção do jogo nessa parte, pô, até dá uns close na cara do verso e faz. Que eu ficava, meu Deus, o cara vai matar o Mael, pelo amor de Deus. E aí ele some do nada, né? Nessa parte, o Verso some do nada, você tá jogando com a Mael sozinho. Cara, o que tá acontecendo aqui? Tá estranho. Cara, eu caí por todos os artifícios do game design ali, tá? É muito bem feita essa parte. Achou realmente que a trap estava montada. Achei. Foi cutucado pela mão invisível do game design, Hilário. Foi. Sempre sou, né? É foda. Mas é a primeira vez também que a gente fala, caralho, eu vou precisar upar todo mundo da PT, mano. Vai que o jogo faz isso de novo. Tá ligado? Porque fala, nossa, velho, puta, tem uma puta PT nada a ver, com as pessoas misturadas e falando Monoco, a Lunia e a Ciel de um lado. Nossa, mano, o que tem a ver a Mael com o verso aqui do outro sozinha? Depois ela, nossa, mano, e agora? Fudeu, será que vai ser assim? Ih, vai morrer mais alguém? Ih, upei os caras errados? Ih, tá ligado? Aí começa. Aí você tá mais com medo disso, na verdade. Você tem medo do verso? Você tem, mas você tem muito medo também de alguém morrer, você perder de novo, você ter upado tudo alguém que não precisava. Sim, total. Enquanto a gente tá lá, toda com o cu na mão, morrendo de medo de mais um personagem morrer, porque você mal passou pelo luto do Gustavo, aí você vê a mansão de novo, a mesma mansão que você tinha visto lá em Águas... Esqueci como é que é o nome. Lá do segundo mapa, né? Uhum. Que é onde você encontra a Mael, e aí você descobre que a casa, aquela mansão, na verdade, é do Renoir, né? No meio da discussão, enquanto tá a Lune brigando com o Verso, né? E aí você só escuta os toque-toque aparecendo. É a Polícia Federal. E é pior do que a Polícia Federal, né, no caso. E eu gosto muito desse diálogo. Daqui pra frente o jogo começa a fazer bastante isso quando envolve o Renoir e o Verso. Que a gente sente, a gente vê que tem muita coisa sendo dita na nossa cara, mas a gente não tem as informações, então parecem uns diálogos que não fazem total sentido, só que tem muita coisa sendo dita ali entre os personagens, e é um jogando coisa na cara do outro, e é muito bem escrito esses diálogos, eles me arrepiam assim até hoje. São diálogos bem pesados, eu fiquei um pouco emocionado sempre quando tem esses bate-bocas entre os dois, que é toda hora o Renoir tentando puxar o Verso de volta pro mesmo lado, né, porque ele sabe que o Verso dá conta de acabar com a Artífice, mas é quase que tipo beirando o desespero, mais ou menos, sabe? E sempre culmina pra uma boss fight surreal, que eu acho que é a primeira boss fight, né, do Renoir. É, a primeira. Uhum. Primeira de 3 ou 2? Depende, 3, né? 3 boss São fights três, com o são Renoir. 3. Lembrando, você tá escutando esse cast, você já terminou o jogo, viu? Pode tomar spoiler. E é isso. E eu gosto muito dos golpes do Renoir. Cara, como ele dá aquelas explosões de croma. Puta, é muito foda. E da perna aquilo é gostoso demais também. Eu tenho um comentário toda vez que começava lá, mostrando que o Renoir está acumulando muito croma. Meu cu sempre trancava, bicho. Porque eu sempre ficava preocupado o que ia vir, sabe? Ou então quando aparecia aquelas máscaras lá. E justamente ele dá o golpezão lá com a croma. E o Noco morre. O que assim, eu não sei se vocês sentiram alguma coisa com essa morte. Mas eu fiquei meio... tá bom. Morreu. Eu fiquei bolado, né, tadinho? Pô. Eu fiquei bolado também. Eu não dava muita bola pro Noco. Tadinho, velho. Sim. Ele era mó Sensível. engraçadinho, mano. Ele era mó da hora, tá ligado? Legalzinho. Pô. No cor é mó Nossa, massa, pô. Eu me senti um monstro agora. O cara não tem coração, velho. Que isso, Hilário? Poxa, sei lá, eu achava ele tão qualquer coisinha, bichinho. Nada, Meu Deus, cara. Você não sentiu nada pela morte do Noco, então? Do Noco, não. Nossa, Nem, tu não tem nem pra coração. buscar, nem pra ressuscitar ele depois. Ah, não, eu fiz porque eu queria platina, né? Insensível. Só por causa disso, caralho. Olha o cara, velho. Pô, chamou psicopata entre nós aqui, que não é normal, cara. Mano, que isso, velho. A gente tava falando antes de ir em velório. Ai, socorro, desculpa, gente. Inclusive, já que o Hilário não dá conta de colocar a gravidade, né, na morte do Noco, né, durante essa cena, no meio do caos, no meio da confusão, a Mael é chamada de outro nome, né? Porra, que cena, meu amigo. Porque o Verso chamando a Mael de Alicia e defendendo ela também. Aí, depois disso, é quando a mansão desaparece, né? E tem... Primeiro aquele momento que foi tudo em preto e branco.
Aí as duas conversam bem pouquinho, a gente vê a mansão pegando fogo, metade dela pegando fogo, metade dela normal, e aí tudo desaparece e a mansão some. Porque a gente vai pra antiga Lumière porque o verso fala que o coração da Pinterest, da Artífice, tá na mansão, né? Então eles vão pra lá tudo pra chegar nessa mansão pra tentar quebrar a barreira que protege o monolito. E esse momento ele é tão foda que aí tudo desaparece e meio que a nossa missão foi meio que em vão, digamos assim, que dá esse senso de, cara, e agora o que a gente vai fazer? E pior que a gente vem de um baque, que é a morte do Gustavo. Aí a gente derrota aquele boss do mapa passado lá e que dá uma esperança. E vem isso aí de novo e é que nem um caminhão atropelando a gente, tá ligado? Pô, o que eu vou fazer agora? Só dá pra fazer isso, o que eu vou fazer agora? Aí parece que a galera fica meio sem norte, né? Uhum. Lembra do diário? Aí do diário, né? O pessoal comenta que tem uma outra forma, né? De chegar na Artífice. E o segredo do verso também, né? O segredo do verso deve ser filho do Renan, né? Isso. E essa questão de conseguir perfurar a barreira do monolito é algo muito clássico de JRPG, de que, a gente precisa de X artefato mágico pra poder desbloquear ou avançar na história, assim. E eu gosto de como o Clever Square faz isso também, por homenagear esses RPGs antigos, né? A gente, pessoal, pega os Dragon Quest 1, 2, 3, eles são todos nessa vibe, até, enfim, o Dragon Quest 11 é muito disso também. De a gente poder ter esse momento mais aberto, mais livre do caminho que a gente vai seguir. E nesse caso a gente precisa de 2 corações de Axon, que são criaturas gigantescas, são Nevrons extremamente poderosos, pra poder forjar uma espada que vai perfurar a barreira do monolito. Na verdade, os Axions não são Nevrons, né? De fato, eles são um negócio a mais, né, do que os Nevrons. Tem mais poder, Lembro né? do São mais verso poderosos. falando isso. Que a gente conhece 3, né? O verso fala que conhece 3, mas um tá muito longe. Inclusive até enquanto do endgame a gente consegue alcançar esse terceiro. E a gente vê um morto também na antiga Lumière, que é muito foda, aquele cenário com várias espadas, e aí tem uma espada gigante fincada na cabeça de um dos Axon. É muito massa. É muito bom esse cenário. Muito massa, velho. E aí a gente pode escolher ir pro um que fica mais ao leste e outro fica mais ao oeste. Mas é bem claro o que o verso fala. Não, eu recomendo demais nesse aqui porque ele é um pouco mais fraco. Vocês seguiram essa ordem ou foram subversivos, como a Ciel fala nesse momento? Cara, eu acho que eu segui a ordem. Eu não lembro exatamente qual dos dois eu fui primeiro, tá ligado? Eu segui a ordem do verso e me lasquei com isso. Eu segui a do verso e acho que não me lasquei, não. Foi talvez um pouco mais tranquilo, assim. Mas é uma baita luta também. As duas são muito boas. Os mapas também são bem legais, né? Os dois, assim, bem diferentes. Bem diferentes em temática também. E eu gosto de como são lutas muito grandes, né? Esse momento a gente não tem tanto desenvolvimento de história enquanto a gente pega os dois Axon, né? Tem momentos entre eles, mas acaba sendo mais direto. É mais, tipo, dungeons gigantescos pra gente explorar e derrotar um boss muito forte no final. Mas eu gosto que cada um tem um sabor diferente, né? O primeiro que eu fui foi o das visões, lá das máscaras, que é o que fica mais pra esquerda do mapa. Eu odeio esse cara. Por que, cara? Luiz, por que você odeia esse cara? Eu estou esperando isso há um mês pra tu contar essa história no podcast. Eu cheguei e eu tava com muita pressa pra terminar o jogo logo pra poder gravar esse cast. Lembra do fato, o Hilário falou tem um mês que ele tá querendo falar sobre isso. Ou seja, eu passei por isso no mês passado. E aí eu cheguei lá e tinha lá, a gente pode ir por esse lugar que eu acho que vai ter mais luta, vai ser um pouco mais complicado, ou a gente pode ir direto pro Axel. Eu fui direto pro Axel. E, bicho, eu tava nessa parte eu já tinha colocado o jogo no easy. Quando chegou na parte dos Axel, eu vi que eu ia morrer muito. Fiquei, mano, eu quero terminar logo o jogo. Coloquei no modo easy. Cheguei pra ir pra porrada com o Visage. Cara, eu fiquei 1h30 nessa boss fight, porque aquela desgraça não parava de se curar, e eu lá tentando, e vamos, comba, aí o bicho pegava e se curava, eu ficava, não, mano, mas baixou um pouquinho na cura dele, então vamos, ele se curava de novo, metade da vida, eu bora, e mano, eu fiquei 1h30 nessa boss fight, eu saí zonzo, eu saí cansado dessa desgraça.
puto da vida e sem, tipo, cara, eu saí desnorteado, eu levei meia hora pra pegar o celular pra falar pro Hilário de, tipo, mano, que boss fight desgraçada, velho. Porque tentei e o bicho se curava e não dava certo. O Hilário, pô, mas você vai pelo outro lado, vai mais fácil, mano. Porra, velho. Então quer dizer que eu gastei mais tempo indo direto pro boss do que dando a volta assim. Aí o Hilário, pô, sim, eu fiquei. Né? Fui trouxa, né? Dei gostosas gargalhadas esse dia, foi muito bom. Me lasquei, aí dessa vez fui eu que me lasquei com a mão invisível do game design. Eu acho interessante essa forma como esse boss funciona, porque como dá de fazer como o Lead fez, de direto pro boss, ou a gente pode explorar esse mapa, que não é tão grande, mas encontrar as máscaras dos sentimentos, né? Então a gente tem a raiva, a alegria e a tristeza. A gente luta contra um boss no final, destrói aquela máscara, e aí o boss vai enfraquecendo a cada máscara que a gente destrói. Então é uma mecânica bem interessante e que dá de ir pro boss quando você se sente confortável de derrotar ele, por exemplo. Então, mais recomendável, viu, gente? Mata as outras máscaras antes, por favor. Dica. Não, tipo, a recomendação é aproveita o jogo, joga tudo que tá disponível. Tu vai querer pular o game design e vai te fuder, tá ligado? Que dói, viu? Versicura, né? Mas eu gosto dessa boss fight e acho ela muito apoteótica, assim, tanto a escala dela. O quê? Apoteótica. Que porra é essa, Hilário? Ele não sabe falar português, não, mano. Hilário. Grandiosa. Cara, tu fala grandiosa, que apotecária, mano. Apotecária, né? Como é que é a palavra que você falou aí, mano? Apoteótica, apoteótica, batalha apoteótica. Tomar no seu. Isso que o cara nem é advogado, viu? Vai. Pô, que bom que o nome do cara é Hilário, porque foi uma piada isso, né, velho? Caralho. Meu Deus. Mas é uma luta bem grandiosa. Boa, Hilário, boa. Tá aprendendo português, bicho. Aprendo português. Mas eu gosto dela e gosto também do desfecho dela, porque a gente tem ela em dois momentos. Primeiro a gente luta contra ele grandão lá, e depois vem meio que o guerreiro espadachim que recebe a gente no começo do mapa. E que tem uma cena que, pô, eu acho que é a genialidade de como o jogo conta a história. De que ele coloca uma máscara em cada personagem, menos no Moloco, que fica batendo na cara dele, acho muito engraçado essa parte. Mas que a máscara, eu acho que é da raiva ou é da tristeza, que gruda na Ciel e ela nem se abala, só tira a máscara e arranca a máscara do Axon. E eu acho uma forma interessante como o jogo conta a história sem ser expositiva demais, de que ela fala que esse sentimento não afeta mais ela, porque ela já passou por tudo que ela passou. Então, mas isso não é explícito, não é tipo falado letra a letra, né? Então gosto de como o jogo deixa isso subentendido. Outra coisa disso aí, né, se comentando dessa parte agora, é no momento da morte, voltando ali no momento da morte do Gustavo, ela tá tipo super tranquila, tá ligado? Tipo, ela meio que parece que é a primeira que aceita, tá ligado? Tipo, pô, aconteceu isso e infelizmente é isso, tá ligado? E aí a gente olhando agora, né, faz sentido com essa fase do jogo. Eu não tinha ligado isso, eu fui ligar isso agora, assim, tipo, mais uma parada que liga essa construção que o jogo faz pra personagem, né? Muito interessante. Sim, a Ciel, ela é muito acostumada, infelizmente, né, à morte, ao luto. Assim, todo mundo desse mundo por conta do Gomage, mas a Ciel sentiu isso de formas precoces, digamos assim, pela questão do marido dela, pela questão do filho dela, e até a questão dela ter tentado tirar a própria vida, né. Mas ela foi salva pelo Esk, que aí liga lá do começo, quando o Esk reconhece ela e pergunta se ela já sabe nadar, ou se ela não tem mais tanto medo de água. É porque ela nadou até não aguentar mais e tentou se matar. Então, tipo, cara, como tudo se liga, assim, não é óbvio, não é na cara, e é só muito maneiro. Extremamente muito bem escrito, assim. Que eu chorei nessa cena dela descobrindo que foi o Esk que salvou ela. Não tá escrito na história da humanidade, velho. Bicho do céu. Pior que eu não dava nada. O Esk falou um negócio lá, cara. Eu falei, porra, esse bicho tá doidão, hein? Nunca viu? Como é que tá falando um negócio desse? Só porque tá sendo meio chapado. Só porque ele tá muito louco toda hora. Não, eu tô acostumado com os diálogos do Esk, tudo sendo bonitinho, dançando balé, lançando os Munami. E aí, do nada, mano, vem um trem desse, velho. Eu fui pego muito com as calças arriadas, sabe? Eu fiquei, velho,
E aí, mano, tipo, porra, vai me fazer chorar aqui mesmo. Eu comecei a chorar, velho. Desgraçado, velho. Eu fiquei mais chocado, fiquei chocadão. Assim, não chorei, mas fiquei chocado. Fiquei, caralho, meu Deus, Não, eu chorei. agora tudo faz sentido. Muito louco, achei muito da hora. Porque às vezes você está mais ui, às vezes você está mais uou. Muito bom, mano. Eu tava muito no... Mano, falando desse trem, eu já emocionei aqui, bicho. Tomar no cu, É, bicho. pega, né? Pega forte essa parte. So, was I swimming the first time we met? Yes, you were. Before you stopped swimming in the middle of the ocean. That's dangerous. It was you. You saved me. Back then. Wait, but how? I heard your tears. From so far away? I heard you, so I came. E o outro Axon que a gente também vai é a Sirene, né? Que é um mapa lindo. Nossa, com o Axon no meio do mapa, a gente tendo visto ele durante o mapa todo dançando, cara, é tão foda essa dungeon, e ela é tão grande também. Nossa, eu acho que eu vi um podcast inteiro enquanto explorava essa dungeon. Os inimigos também, né, são muito parecidos com o Axon, né, que ficam lá meio dançando, levitando, assim. Nossa, bicho, que ódio que eu tenho daqueles bichinhos voador, daqueles mini sirene voador, velho. Tenho raiva daquilo. Sim. E outra boss fight bem... Eu vou tentar não falar apoteótica. É uma outra grande boss fight. Eu acho até essa mais que a primeira, porque a Sirene ali, ela é muito grande. Ela tem aqueles golpes que a câmera afasta e vem ela dando tipo um tapa de cima pra baixo e pega o personagem na mão. Cara, é muito foda, é muito foda. Eu achei bem da hora também. E o lugar também eu achei que dá pra entender melhor, assim, as paradas. Tem muita coisa rodando em volta e ela tá no meio de um coliseu gigante, assim. É muito massa, velho. O lugar também, a hora que você chega no mapa mesmo, né? Quando você tá entrando lá, tá nas miniaturazinhas e tal. É muito louco, é muito grande. Então tudo ali é bem apoteótico. É muito apotecário. Muito apotecário. Muito apotecário. Outra coisa muito legal desse mapa é que acho que, se não me engano, mas a gente pega algum diário de uma expedição passada. Era a expedição que ia explodindo essas paredes pra conseguir chegar tipo meio no centro desse labirinto. O que eu achei super curioso. Uma expedição que só explodia coisas, tá ligado? Eu achei muito da hora. Sim. Tem também outras duas boss fights, né? A essa dungeon é realmente muito grande, porque tem duas boss fights no meio dela. São lutas contra bosses bem grandes também. Uma delas eu acho que até é opcional, né? Que é aquele que parece uma tapeçaria. Que é tipo, eu acho que é o Tecelão, não lembro como é que é o nome dele. E, mano, faz efeito você lutar contra ele, porque depois do Visage lá, eu fiquei traumatizado, bicho. Aí tudo que tinha pra matar, eu fui matando, velho. Eu acho que não. Eu acho que você pega, na verdade, com ele a Lumina de não ser encantada pela mina, tá ligado? Porque ela tem um negócio de encantamento, isso. mas nada demais, assim, não muda a boss fight em si, tá ligado? Isso, Pô, mano, eu não tinha percebido isso, bicho, eu devia ter pego. Ela só dropa essa Lumina. Esse Picto, né? O Picto, a Lumina não, o Picto. Eu esqueci de equipar isso, bicho. Eu morri várias vezes pra Sirene por conta disso. E até no final dessa boss fight tem um momento parecido com o da Ciel na primeira, contra o Visage, que a Lune, né, sobe na mão da Sirene, vai até o rosto dela e meio dá uma explosão. Mas eu entendi menos essa parte. Da Ciel eu sinto que foi mais claro, mas eu entendi menos de por que a Lune naquele momento não foi encantada e por que ela tipo, subiu tranquilamente na mão da Sirene. Vocês pegaram alguma coisa nesse momento? É porque o estágio do luto da Lune já foi passado, né? Ela já cumpriu todos os estágios do luto com relação aos pais dela. Aí ela não caiu no encantamento, né? Porque no encantamento da Sirene é praticamente pegar e ficar hipnotizando todo mundo com os entes queridos que já foram. Caralho, e a Lune, ela deu conta de superar esse luto. Caralho, que doideira. Eu não tinha pegado isso.
Pô, uma coisa verdade. curiosa é que a quest da Lune, os pais dela estão perto desse coliseu, né? Se eu não me engano, é na mesma porção de terra lá, Sim. não dentro do coliseu, Acho mas que é. uma parte, né, dessa. E eu gosto da questline da Lune, assim, porque a gente vê que essa obsessão dela pela questão de sempre mover para as próximas expedições, de sempre deixar tudo pronto para a expedição 32, 31 e por aí vai, vem muito também dessa própria criação, essa própria cobrança que os pais dela tinham dela. E o momento da história dela, quando a gente encontra o diário dos pais, em que eles meio que comentam sobre deixar a Lune como um backup, digamos assim, pelo que vem mais pra frente, como a próxima expedição, e como isso quebra ela, é um dos meus momentos favoritos do jogo. Até porque eu amo demais a Lune. Mas agora que a gente tem os dois corações, ou os dois... as duas fontes de energia do Zaxxon, o Curator lá dentro do acampamento, ele exige receber ambas as partes da Mael, e eu gosto de ter momentos nas duas partes, né, isso é intercalado quando a gente volta pro acampamento pra entregar pra ele, que com visões do Renoir, e tem um momento dele forjar a espada, que é uma rapieira ali pra Mael, que é a que pode furar a barreira do monolito. E depois disso a gente tem momentos leves, bobinhos, entre a party, que é sempre bom de ver depois de tanta desgraça. Mas esse momento dura pouco porque a gente tem a conversa do Verso com a Alice e o Renoir no acampamento. E de novo aquele diálogo que diz coisa pra caralho, mas a gente não entende no momento. Tinha algum momento desse jogo que eu me sentia muito burro, mano. Caralho, não é possível tá entendendo nada, velho. Dava raiva, mano, esse tanto de segredinho dentro do jogo, bicho. Umas casas pegando fogo, tá ligado? Você, mano, o que tá acontecendo, velho? De onde tá... O que é isso, velho? Era bem confuso. Mano, a sensação é que, tipo, sabe... Quando chegava o Renoir e o Verso pra conversar, sabe no... Ai, qual é o nome do jogo? No Animal Crossing, que os bichos ficam tudo falando de um jeito meio diferentão. Mano, a sensação que eu tinha era isso, velho, porque eu não entendia porra nenhuma, velho, do que eles estavam falando, sabe? Mas sabe qual que é a magia do texto desse jogo? É que por mais que a gente não entende o todo... e que a gente vai meio que encaixando o quebra-cabeça aos pouquinhos, eu acho que o jogo tem uma vibe tão única e é uma melancolia e tão intrínseca, assim, em tudo que acontece, que a gente sente uma tristeza mesmo sem entender o todo, ou sente tudo que o jogo quer que a gente sinta nesses momentos. E acho que essa conversa do Verso com o Renoir e com a Alicia... ele diz muito sobre isso, porque fala sobre a questão da relação do Verso com a Alice, que é a irmã dele. Eu não sei se a gente descobre isso aqui, ou se já é antes, mas a gente tem o diálogo dos dois. A gente tem o Renoir falando sobre apagar a existência de todos que estão ali, e como o Verso vai ser culpado daquilo, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Então tudo isso meio que dá esse sentimento, esse cagaço de que algo está por vir, mas ainda assim a gente não tem o todo. Algo apoteótico, né? Eu Mano, eu não sinto muito essa coisa do algo de horrível está por vir, mas eu via mais como se fosse um desespero do Renoir de não seguir, não prosseguir, sabe? Eu não via muito esse perigo iminente como tem no final do ato 2. Pô, eu estava sentindo, assim, que tinha alguma coisa vindo. Eu não esperava que ia ser o que aconteceu no final do ato 2, né, que é tão marcante, mas a forma como o Renoir fala de que essas pessoas vão pagar o preço pelas suas decisões, você está preparado pra isso? Porra, é muito foda essa parte. Eu tô pensando, que preço é esse? Quanto que é isso aí? E porque o Verso, desgraçado, ele não conta as coisas, mano. Caralho, ele podia olhar pra câmera e explicar. Não, olha que brincadeira. Mas, tipo, Office, cara, olha pra câmera e explicou a parada. Não é The Office, não. Tinha que explicar que nem anime. Na hora que tá os dois conversando, sei lá, brota Ciel. Não, na verdade eles estão conversando sobre o poder tal, que ele conseguiu treinando de tal forma, utilizando tal técnica. Isso mesmo. Mas eu acho que justamente a forma como o jogo conta, tipo, a gente tá conversando aqui e, tipo, brincando sobre isso, assim, mas eu acho que é genial, assim, como o jogo conta a história, e eu acho que é um dos pontos mais fortes dele. E aí a gente vai pra dentro do monolito, furando a barreira, e esse caminho, que é só um caminho reto, basicamente, até a criatura gigante do monolito, da Paintress, né, o que a gente acha que é a Paintress. Eu gosto bastante desse caminho, até
porque a gente chega lá, tem uma boss fight em que a gente não consegue dar dano, e é muito legal quando o jogo usa esses momentos de gameplay pra justificar a história, ou pra mover a história, ou pra fazer a gente sentir o que os personagens estão sentindo no momento, essa frustração de, por exemplo, não conseguir dar dano nela, ou quando o Gustavo morreu também, o combate que não sei de nada, basicamente, porque o Gustavo ia morrer pro Renoir. Então eu gosto bastante dessa parte. E a gente vai pra dentro do monolito. E aí sim, acho que tem a maior dungeon do jogo, porque é grande pro cara essa É bem grande mesmo. É muito legal, né? Porque o jogo inteiro você fica, cara, o que tem lá? E aí quando você chega lá, tem tipo tudo lá, né? Tem muita coisa lá dentro. Eu confesso que eu fiquei meio que com preguiça na hora que chega nessa parte, eu ter que refazer meio que o jogo todo, sabe? Mas eu acho que foi por mais da minha experiência com o jogo, como eu tive que zerar esse jogo, do que realmente qualquer outra coisa. Eu não, tipo, eu me senti um pouco cansado, porque é uma dungeon muito grande, mas aí eu coloquei um podcast e fui jogando, aí fluiu bem, assim. O que também é comum de JRPG de, nossa, a última dungeon, ou o que a gente acha que vai ser a última dungeon, vai ser a coisa maior do jogo, assim, vai ser gigantesco e agora você vai passar por todos os mapas de novo. Então isso é algo bem clássico também e eu gostei de ver como eles retrataram aqui, de pegar e fazer uma dungeon que é uma amálgama de todas as dungeons passadas, assim, então todos os... O quê? Alga? Porra, eu falo português, vocês me questionam, vocês me criticam. Eu falo inglês, vocês me criticam. Eu vou começar a falar em japonês aqui. Se é tímida, te criticam. Se é extrovertida, te criticam. Se morre. Ai, era uma pessoa boa. Era. O Hilário aprendeu português lendo aqueles livros de norma culta, tá ligado? Vou esquecer. Aprendeu português com o professor Pasquale aí, bicho. Não. Isso. Isso. Mas eu gosto que esse mapa ele é uma junção, então, de todos os mapas anteriores e recontextualizados e, porra, é legal demais. Almôndega. Almôndegas. É uma grande almôndega esse mapa. Esse é uma grande almôndega, esse último dungeon. E aí, no final, você começa a andar. Eu acho que nessa não tem o toque-toque, né, do Renoir. Ou tem? Ele só tá lá esperando, né? Ele só tá lá, eu acho que é. E aí, meu amigo, puta que pariu, velho. Aqui eu chorei, tá? Aqui eu chorei pra caralho. Trilha sonora, que diálogo. Nossa, essa trilha sonora dessa boss fight é a melhor do jogo. É muito boa. É muito boa. Inclusive cantada por um brasileiro, né? Ah, é? É, a voz masculina. Caralho, é um brasileiro. Da hora. Caralho, mano, não sabia não. Vitor Borba, inclusive. Que massa, mano. Cara, eu acho, assim, é uma cena que eu vi tantas e tantas vezes, e eu fui ver react no YouTube, e aí eu chorava com o react. Puta, mano, é bom demais, velho. Porque essa cena da conversa dos dois, né, do verso com o Renoir, e tudo que está sendo dito e atirado um contra o outro, e a Mael se metendo, falando que vai lutar pra matar ele, porra, é muito bom, cara, essa luta, puta que pariu. É a lutona, mano. Quando ele começa a chamar aqueles leões no meio da luta, velho. Aham. Cara, que nossa, é muito foda aquilo. Mano, eu confesso que eu fiquei meio perdido com aqueles leão. Tipo, do nada, puta de uma boss fight, do nada, um leão gigantesco. Eu fiquei, mano, que porra é essa, mano? Onde é que saiu esse leão, velho? O que tem a ver o leão com o cara, o brasão mano? da família, se eu não me engano, é um leão, né? A família descendo. Vai, mano, virou patrono, disso, mano. Virou Harry Potter esse trem, velho. Virou Pokémon, mano. Que porra é essa? Pô, mas quando ele invoca o leão, se cura. Nossa, eu já tava levando um couro dele nessa parte. Aí você vai lá e iguala os trem, né, Hilário? Pega e se cura também. E apanha mais. Me cura também. E me apanho. Aí eu morro, aí faço uma build quebrada da Mael e dou 64 milhões de dano no limite. Não, ainda não. Isso é só pro final. Eu gosto muito desse diálogo, dessa luta, ela é toda perfeita. E quando não poderia baixar... Cara, é foda, né? Porque todo esse final do Ato 2, ele é uma crescente que só é cada vez mais soco no estômago, assim. Porque é essa luta, que começa com um diálogo foda, tem a luta foda. Vai pra luta contra a Pentress, que é outra cutscene muito boa de abertura da Pentress questionando o verso sobre a questão dele ser filho dela, né, aquela coisa toda, e de reconhecendo a Mael também, que é muito bom.
E aí vai pra luta contra a Pentress, que é incrível, uma luta de 3 fases, que aqui eu tive que rebuildar meus personagens, porque eu não tava conseguindo tancar, porque tava meio difícil. Essas lutas finais do Renoir e da Pentress, elas foram um pouquinho mais difíceis pro jogo, mas eu achei elas, assim, bem justas, tá ligado? Aí eu também achei. Eu também achei. Jogar bem, assim, você tem que fazer uma jogadinha bem legal, assim, pra você conseguir ganhar. Aí realmente foram lutas apotecárias, né, Hilário? Foram lutas apotecárias. É muito bom toda essa luta. E até como a segunda fase acontece da Pentress invocar aquela criatura do monolito pra ajudar ela no combate. Sim. E, cara, isso... Ela abrir no céu, cara. É isso que eu ia falar. Quando o golpe dela é que ela quebra a realidade... Puta que pariu, é foda demais, cara. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu dou parry nisso? Parry disso. Motherfucker. Assim, dito isso, no final do jogo a gente dá parry em um prédio, né? Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Não, já tinha dado parry num prédio, porque a Sirene joga, né, uma peça do Coliseu na tua cabeça, né? É verdade. Mas, e aí a gente derrota a Pentress, e aí tem um momento que eu chorei. Mas o que eu chorei, gente? Daqui pra frente... Eu também chorei. Subentendam que eu estava chorando a todo momento, tá? Porque, cara, daqui pra frente foi só dor no coração. Você diz o momento que ela para de brigar e só começa a curar todo mundo, né? Como na última fase, ela não ataca mais e dá buff e cura e... Puta, mano, é muito bom, mano. E também o próprio final de quando a expedição finca a primeira bandeira da expedição 33 no topo do monolito, eu tava me recuperando de chorar, ali eu quebrei de novo, chorei de novo. Nossa, que é muito aquele momento é muito bom, nossa. Pô, ninguém nunca mais vai lá, tá ligado? Só que é meio que significa meio que todo, a gente acha, né? Significa todo o fim desse sofrimento deles, né? De todas as expedições. Sim. Literalmente, tudo tá bom, tudo tá perfeito. E se eu não me engano, é nessa parte que o Wesk acha a pedra dele que permite ele voar, né? É, sim. Mano, como é que ele perde essa pedra aí dentro? Mas então, eu fiquei meio encucado com isso. Eu acho que é o Verso que dá a pedra, não é? É, porque do nada o Verso tira a pedra do cu e joga pro Wesk. Aí eu fiquei, ele sempre teve essa pedra, ele só não deu porque ele é um safado sem vergonha? Às vezes sim, né? É a cara do Verso fazer. É a cara dele, né? Porra, a gente podia ter a habilidade de voar desde o começo. Porra, seria foda demais. Mas aí a gente zera o jogo, né? Aí acabou, todo mundo feliz. Não, nessa parte aí, na hora que chegou todo mundo em Lumière, todo mundo batendo palma e comemorando, eu só desliguei o jogo e fui dormir, velho. Porque acabou, né? Acabou. Zerei, sobe os créditos, pode subir os créditos, sobe os créditos... Não tem carta, sobe os créditos. Não, o que a Alicia tá fazendo lá no monolito, velho? Sobe os créditos, bicho. E não subiu os créditos. E esse momento, assim, do Verso lendo a carta da Alicia e comentando sobre o que representa, né, tanto a Pentress quanto o monolito, o que está sendo pintado no monolito significa que, na verdade, é um lembrete do tempo em que o Renoir de verdade vai ficar preso embaixo do monolito e com a derrota dela vem só aquela onda de energia de gomagem. Sim. E todo mundo morre, cara. Uma brisa, meu né? Deus, que cena. E aí é complicado, né? Porque nesse momento parece que a Pentress não era vilã, né? Exato. Só que, tipo, ela era vilã também, tá ligado? Todo mundo meio que é vilão e não é vilão ao mesmo tempo. Aí você meio que, agora o novo vilão é o Renoir. Vamos atrás do Renoir. Eu gosto muito de como toda essa sequência, ela é muito dramática, muito pesada, porque a gente vê tudo que a gente jogou nos últimos, 40 horas quase, meio que sendo tirado da gente ali na força. E quando eu não podia esperar mais surpresas, a gente ainda tem a parte do epílogo do ato 2, que começa com a Alicia
com o rosto queimado, a gente vê ela como, tipo, a Mael, assim, né, cabelo ruivo e tal, na mansão, e a gente podendo explorar um pouquinho a mansão, entendendo que aquilo, na verdade, é um mundo fora do que a gente estava vivendo, e aí a gente tem um dump de informação que eu acho que é muito bem feito, assim. É bastante coisa, eu não entendi tudo naquele momento, foi um tempo pra digerir, assim, mas a conversa que a gente tem com a Clea, que é mais uma personagem que surge do nada, mas que ainda assim, acho que a gente consegue se afeiçoar a ela a tempo, eu acho que é uma das partes mais brilhantes do jogo. Como é que vocês se sentiram nesse momento? Eu fiquei meio sem entender, tá ligado? Tipo, pô, o que tá acontecendo? Mas aí, depois que começa a interação dos personagens e tal, aí tipo, o jogo realmente faz todo sentido. Naquele momento o jogo começa a fazer todo sentido. Porque todos aqueles segredinhos do verso, basicamente são contados nesse momento, né? Então daí pra frente, é que você vai enfrentar o resto do jogo sabendo o que realmente tá acontecendo, né? Realmente entre aspas, assim, né? Você entendeu a lore do bagulho, porque daí ali fora também você já tem umas outras, né? Umas outras coisinhas, assim, que você também fala, tá, beleza, entendi o que tá acontecendo aqui, porque, nossa, tem muito mais coisa aqui fora que tá pegando, tá ligado? Mas eu achei muito da hora, porque, tipo assim, tinha algumas coisas naquele momento que você já tava começando a sacar, né? Então, tipo assim, tá, eu acho que a Alicia realmente é a Mael, eu acho que isso realmente tá acontecendo e tal. E aí, quando você tem esse momento, né, dela acordando ali, você fala, tá, legal. Realmente, é isso. Agora, o que é esse mundo, né? Então a gente começa a ver toda ter essa parte, então é da hora, porque algumas coisas, porque é o grande momento de você sacar, né, o que tá acontecendo. Então tem muita coisa que fala assim, legal, era isso, e tem coisa que fala, nossa, nada a ver com o que eu tava pensando, meu Deus, que brisa. Então é muito da hora, porque é uma brisa muito diferente, é uma história bem diferente do que a gente tem visto também em bastante coisa que a gente tem consumido. Então eu achei bem massa, velho. Eu fiquei bem chocado, mas também foi um momento de, tipo, eureka, tá ligado? Aquela hora que junta tudo e fala, caralho, que da hora, meu Deus, que louco. Eu, por um momento, achei que tava voltando no tempo. Porque, tipo, praticamente eu terminei o ato 2, aí volta pra Alicia lá, e aí eu dei uma parada, porque eu tinha que resolver outras coisas. E aí, por muito tempo, eu achei que, tipo, voltou no tempo, eu vou entender o que foi que aconteceu com a família e tal agora, e aí é isso, vai se desenvolver o jogo assim. E eu tava meio tipo, o Hilário falou que tinha ido no último boss, falou pra aproveitar o mapa, eu fiquei, mano, então como é que vai aparecer o ESC aí? E aí à medida eu fui entendendo que, tipo, é um quadro e tal. Confesso que, tipo, cresceu muito e ao mesmo tempo, tipo, meio que diminuiu o mundo lá. Tipo, eu comecei a ficar um pouco mais curioso sobre a família Desandre, comecei a ficar um pouco mais curioso sobre... eu acho que a intenção era essa, né? Não, tipo, eu queria ver mais, entender o que foi que aconteceu, queria ver mais da Clea e menos do quadro, sabe? Tipo, eu comecei a olhar pro quadro e ficar, tipo, mano, já entendi que isso daí é tudo artificial e tal. Eu comecei a ficar meio, tipo, velho, que saco, sabe? Tipo, comecei a ficar meio assim. Mas aí, Luigi, é sobre isso que é o jogo, cara. Não é que é artificial. Exatamente. Você que não entendeu essa brisa, cara. A partir do momento que eles estão lá pensando, penso logo existo, ou seja, se eles estavam existindo lá dentro, não era artificial. Pra eles, tudo era de verdade. Quer dizer que agora, se você descobrir que você é uma pintura pra você, então foda-se, não vou mais trabalhar, não vou coçar meu saco o dia inteiro cuidando de uma pintura, tenho certeza que amanhã você vai começar, vai trabalhar do mesmo jeito. Foda-se se é pintura ou não, entendeu? É sobre isso. Sobre, tipo, aonde é que é de verdade, aonde é a realidade da parada, tá ligado? Tipo, a Lune, ela pode não existir pra quem tava fora, mas pra quem tava dentro, pô, a Maeli fala, ela teve que viver 16 anos lá dentro, velho, pra chegar no momento que eles estavam ali no jogo. Ela viveu uma vida, parça. Teve pai, teve mãe, cuidou dela, ligação com o Gustavo, a porra toda. Que isso, Luigi? Não entendeu o jogo? Jogou com o cu. E eu acho que essa é a maior beleza, assim, desse momento, porque ele expande o mundo, a gente tem informação de que existe uma guerra entre as famílias e os clãs de escritores e pintores, que isso é jogado do nada num diálogo, mas que não é o importante pra esse momento. O importante é o que o Gabriel falou, é justamente essa expansão de mundo que a gente tem, de explodir a nossa cabeça, que cara, no final das contas, é só uma pintura que o verso fez, o verso de verdade ali. Mas ao mesmo tempo, mesmo dizer que é o verso de verdade é difícil, porque
o verso existiu dentro do mundo do Canvas, assim como os personagens existiram, e eu acho que a decisão do final do jogo, ela é tão difícil de se tomar também por conta disso, assim, de sentir que esses personagens viveram, e você vai simplesmente descartar esse mundo e tudo que você passou com eles só porque é uma pintura, entre aspas. Seu sem coração. Eu concordo discordando disso aí, cara. Concordo discordando. Hilário, você é o último que pode me julgar porque você não ficou triste com a morte do Nouco. Verdade, Hilário. Verdade. Mas, Lucas, por que você concorda discordando? Pô, porque, cara, o Renoir, ele até fala da luta final lá, ele fala que a gente tem que tomar decisões difíceis. E aí tem o final. E a gente pode tomar a decisão difícil, ou a gente pode tomar a decisão que, pô, eu queria que fosse assim, tá ligado? Então, exato, por isso, exato. Eu concordo que, pô, viveu é real, tá ligado? Aquilo que eles viveram é real. Só que aquilo não é o certo, tá ligado? Então, depende, Lucas, o que é certo e o que é errado, cara? Isso é relativo. É que pra mim, tá ligado? Pra mim não é o certo aquilo, entendeu? Eu acho que você... E cara, pô, mas aquele final do verso todo travado, tá ligado? A galera tudo lá, pô, aquilo não parece algo natural, tá ligado? Pelo menos não pra mim, quando eu joguei. E assim, dar o descanso do verso é muito mais digno até pro personagem, pro mundo e tal, pra família inteira. Então por isso eu discordando. Tipo, sim, foi real. Cara, a gente junto com eles experienciamos essas coisas todas, né? Várias felicidades, tristezas, lutos junto com eles, né? Mas a gente deve tomar a decisão difícil, não, pelo menos na minha opinião, né? Deve tomar a decisão difícil e não a gente escolher o que a gente queria que fosse. Verdade, sabe? O Lucas discorda tanto que ele falou que ele discorda discordando, vocês viram, né? Eu discordo. Logo ele concorda. Porque menos com menos dá mais, igual a energia negativa do Jujutsu, né? Que o Goro se cura assim. Aí, ó. Caralho, foi longe, hein? Foi. Não, eu descobri na internet que menos com menos dá 10, pô. Tá bom, então. Menos com menos dá 10, pô. Eu aprendi isso na internet. Tá bom. Beleza. Tá bom. Porque Luigi menos. Eu tô confuso, mano. Eu tô confuso. Tá Esse bom. jogo me deixou confuso, velho. Pô, mano, até agora eu não entendi, velho. Quem que ficou preso no monolito? Foi o Renoir ou foi a Alina? Então, vamos dar o contexto. Porque agora a gente tem todas as peças. E antes a gente entrar no ato 3, que é bem curtinho, né? Mas a gente tem toda a construção do mundo, que é... A gente tem essa família, a família Desandre, que tem o poder de dar vida as pinturas que eles fazem, né? E de criar mundos pintura. E a gente até vê eles comentando de que eles já criaram centenas desses mundos e eles podem entrar e viver nesses mundos que eles criam. Então a gente tem essa família que está meio que pautada num mundo parecido com o nosso. A gente vê a Torre Eiffel normalzinha como a gente tem, mas a gente sabe que tem a parte mágica também do mundo. E aí a gente tem a mansão, a fatídica mansão que a gente vê em vários momentos do jogo, é a mansão da família. E aconteceu algum desastre em que ela pegou fogo e o Verso, que era filho do Renoir com a Aline, ele morre nesse processo do incêndio da mansão. E a Mael, ou melhor, a Alicia, que é a irmã do Verso, ela sai muito machucada, com o rosto todo queimado, e ela sai sem também as cordas vocais. Então a gente tem o Renoir e a Aline, que são o pai e a mãe. E a gente tem 3 filhos, a Cleia, o Verso e a Alicia. E o cachorro, que é o Monoco. Muito importante lembrar. E o Esk, que é o bichinho de pelúcia do Verso. Que isso também aparece nesse momento. E aí, no luto que eles têm sobre a perda do filho deles, que é o Verso, esse canvas, né, essa pintura que a gente vive dentro do jogo, é uma pintura do Verso, que ele imbuiu com os poderes dele. A Aline se afunda no luto e se prende dentro do canvas, onde ela passa muitos e muitos anos. Só que isso é algo que degrada a saúde dela e ela vai se perdendo ali aos poucos. O Renoir, ele entra no canvas para tentar tirar a Aline de lá, e eles começam basicamente uma luta entre deuses ali, porque a Aline não consegue superar a morte do Verso, e o Renoir tenta tirar ela de lá à força. Nesse momento, a Aline perde a consciência dela, ou ela perde, se afunda, no caso, no luto dela, e ela cria a versão pintada da família dela dentro do canvas. E é por isso que a gente tem o Verso, a gente tem o Renoir pintados dentro do mundo, que é o Renoir que a gente enfrenta durante o jogo. E o Renoir do mundo real fica preso dentro do monolito, e
embaixo do monolito e a Aline em cima, com os dois lutando. E como os poderes da Aline estão enfraquecendo, ela pinta o número da idade das pessoas pra meio que ser um lembrete de que esse é o tempo que o mundo ainda tem de existência. Legal demais, né? Legal demais, muito poético. É muito foda, cara. E porque na visão da Aline, ela matar todo mundo pelo Gomage é muito mais misericordioso com as pessoas do Canvas do que simplesmente matar todo mundo, como seria o que o Renard faria. Então a gente tem isso estabelecido, mas não contavam de que a Alicia entraria no Canvas pra tentar quebrar essa batalha entre pai e mãe dela. E aí essa que é, acho que um dos pontos mais fodas de virada, que quando a Alicia entra no Canvas e ela vai ser pintada pelos poderes da Aline, ela consegue resistir a isso e ela renasce como uma pessoa de fato dentro do Canvas. O que eu acho que ela é a única que passa por isso, né? Acho que sim. Porque aí a gente tem o final do epílogo do ato 2, que é um momento que eu me debulhei de chorar, que é a gente vê o nascimento da Mael dentro do Canvas, sem as memórias dela ser alguém da família de Sandri, e os pais dela do Canvas falando sobre ela e falando que o nome dela ia ser Mael. Nossa, e aí eu chorei pra caralho, meu Deus. E é muito da hora porque mostra que é isso também, né? Que, tipo, pra gente entender também a história do, tipo, a galera tem que passar um tempo lá, não é só entrar, né? Então que essa história que a gente tá vendo não é, tipo, eles entraram e começaram a causar lá, não. Eles entraram, tiveram seu momento lá também, viveram lá dentro, conheceram as pessoas, tá ligado? Então rola também essa outra parte também, né? Essa outra brisa aí. E aí, justamente, o Verso, o Renoir, eles não são gomageados, eles não sofrem o gomage, porque eles foram pintados pela própria Painteress / Aline, né? Sim. E o Curator, no final das contas, é o Renoir, porque é a forma como eles conseguem se projetar nesse mundo depois de tanto tempo também. Porque a gente tem o Renoir preso dentro do monolito, mas a gente tem essa espécie de avatar dele, que é o Curator. Caralho, é muito foda, mano. Que tá que pariu. Please, I just want you to understand what this canvas means to me. I do understand. I know how powerful and intoxicating it is. How deeply attached we can become to the worlds we pour our hearts and souls into. I was enthralled, and it nearly killed me. It doesn't mean you have to erase Verso's canvas. Child, do you think I want to? After all the sorrows we've endured, do you really think that I want to destroy this last piece of his soul? Don't. E a gente tem aí agora o ato 3, que é basicamente só a última dungeon do jogo, mas a gente joga com a Mael e com o Verso, agora a Mael com suas memórias e habilidades de Painteress, e é aqui onde cabelo branco, o jogo... Cabelo branco, que ela passou por tanto estresse, tanto estresse com isso daí tudo, recebendo esse tanta informação na cabeça dela, que ela chegou a 1/5 da noção do que é trabalhar com TI. Quase lá. Mas, tu falou do cabelo branco da Mael, Lídia, algo que a gente não comentou até o momento. Cara, eu gosto tanto de que a gente pode colecionar cabelos de roupas diferentes. E, porra, dá de fazer umas bonecagens legal demais, assim. Até saiu o cabelo branco da Mael, eu tava só usando o cabelo de Gastrel dela, que era aquele cabelo todo zoneado, sabe? Bicho, era full. Eu coloquei isso no Gustavo antes dele morrer, coitado. Ele morreu assim, ridículo. Nossa! Morreu feio, coitado. Eu sempre usava na Luane o cabelo escovado dela, que eu achava muito bonito. E as trancinhas da Mael, eu achava tão fofinho. E tem o coque samurai também pro Verso, né? Tem. E tem o monoco de terno. Monoco de terno é estilo. Tem o monoco de sunguinha, né, mano? De sunguinha. Pô, os trajes de banho, cara, é bom demais, caralho. E também a sopa de baguete, que viralizaram bastante também no TikTok. A sopa de baguete eu achei incrível, cara. É muito bom. E é a mais básica de pegar, né? E é derrotando os mímicos, eu acho. Não, o mímico é o cabelo, né?
Não lembro. Acho que é uns primeiros Inclusive, Mimics, que acho. Ou dá pra comprar, acho. Tem um Mímico calvo também. É que tu pega o cabelo careca, né? O que cai pra todo mundo é muito legal. E agora que a gente tem os poderes da Maior de volta... cara, e aqui o jogo me impressionou bastante. Porque, todo esse final, né? Mas aqui foi algo que eu achava que eles não iam fazer. E eles foram lá e fizeram. Que a gente tem essa parte de enfrentar o Renoir de verdade, né? No caso agora. Junto com a Mael e o Verso. E ela consegue reviver ali algumas pessoas. Então a gente tem a Pari de volta. E tem um plano deles de pegar aqueles corpos petrificados que a gente vê durante o mundo todo e extrair o Chroma disso pra fazer um exército de pessoas, porque agora a Mael consegue manipular o Chroma. E eu jurava que eles iam estender o jogo por mais umas 10 horas pra gente ir em lugar a lugar pra extrair o Chroma manualmente. E eu achei tão corajoso e tão legal que eles fizeram isso numa cutscene só de 5 minutos. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Porque senão esse episódio não saía não, bicho. Nossa. Ele demora pra caralho. Eu acho assim, no momento da indústria que a gente tá hoje em dia, assim, de, né, muitas vezes o jogo fazendo de tudo pra esticar, mesmo quando não precisa a história e tal. Eu tava com certeza faria isso. Né? Então, eu pensei exatamente isso. Pô, se isso aqui fosse um jogo da Ubisoft, com certeza a gente ia ter, nossa, mais 20 horas de jogo explorando o mundo de novo pra poder pegar todos os Chroma. Moço, se chegasse assim, agora tem que recrutar 50 corpos de expedicionários, mano. Nossa. Ou ia no bagulho lá da batalha lá, ou eu ia desligar o jogo e nunca mais ia abrir, velho. Aí eu iria dropar mesmo, velho. Ou você pode pagar $5, uma microtransação, aí você já tem tudo desbloqueado. Aí eu largo o jogo e mando todo mundo se fuder, velho. E com o exército junto, a gente tem a última dungeon, que é Lumière, que aí, porra, o momento do comecinho, quando a Pari chega e a gente vai andando e os espíritos, que até são uns espíritos meio grandes, assim, maiores que um humano normal, começam a atacar os monstros que o Renoir invoca. É muito foda essa parte, dá um hype do caralho, e essa dungeon ela é muito legal de explorar. Se eu não me engano, é aqui que a gente tem um boss opcional, que é o Clair Obscure. E aí eu fiquei tipo, lá, acho que é o nome do jogo, Clair Obscure. Lá no finalzinho do mapa, né? E aí a gente chega pra enfrentar o último boss, teoricamente, que é a luta contra o Renoir, que é outra luta que eu gosto muito. Acho que ela é perfeita pra fechar o jogo. A própria apresentação dele, batendo a bengala no chão e deixando tudo florido e se transformando num Curator que tem um pincel como espada. Uhum. E os golpes que ele usa, porra, é tudo muito foda nessa cena. Caralho, a câmera de quando começa a luta, todo mundo se prepara na sua posição de ataque, a Mael aponta a espada e fica aquela visão panorâmica. Sim, dessa cena. O que eu tirei de print dessa parte, puta que pariu. O jogo todo é bem printável, né? Puta que pariu, tem muita cena boa. É o que eu falo quando a obra tem fotografia boa, né? Porque quando a fotografia é boa, eu posso pausar em qualquer momento e vai ser um quadro, né? Literalmente, né? Mas, basicamente, a boss fight é essa. E aí, do nada, o Renoir começa a puxar todos os action. E aí é o momento que eu olho assim e pego, cruzo os braços e olho. Agora fudeu. Agora eu não sei o que eu faço aqui, nesse momento aqui. Que aí começa todos os 3 action. A Sirene praticamente tá lá pra dar suporte pro Renoir. Eu não sei o que eu faço. E aí, do nada, entra a Alina no meio da treta. E, tipo, todo mundo, tipo, mano, não faz isso, que você não pode e tal. E mesmo assim, ela pega, se transforma, vira aquele bichão lá e sai na porrada com os Axion. E a espada comendo, o pincel voando, o Chroma sendo atirado. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, velho, que caos, mano. Avengers Endgame ficou pequeno. Ficou pequeno com o final desse jogo, praticamente. Fora que você já tinha tomado 3 prediadas nas costas, né? Que ele tá com os prédios em você e tu vê essa porra acontecendo assim, tudo muito grandioso. Eu não esperava não que ela aparecesse nessa luta final aí, mas pô, uma ótima surpresa, né? Porra, pra caralho. É aquele momento que a luta pro
por mais que é um jogo por turno e etc e tal, ainda assim não quer dizer que vai ser tudo parado e tipo, bate e volta, assim, né? Então é muito dinamismo, não tanto pela parte do seu comando dentro do combate de fazer da parry e tal, mas muito da direção de cena e de como ele usa os turnos de uma forma interessante pra também avançar a história. Então é muito foda de assistir, e até quando tem aquele golpe do Renoir, que é um golpe filha da puta de dar parry, que ele sai voando, e aí tu tem que pegar e dar o parry no momento que ele dá o rasante, assim. Nossa, o que eu levei de essa parte até pegar o timing desse parry foi foda. Mas aí a gente tem, quando ele faz isso de novo, eu já tava assim, meu Deus, eu não tenho mais personagem vivo direito, fudeu, eu vou morrer. E aí quando isso era scriptado e a Mael dá um puta golpe, desce na fincada com a rapieira, cara, o que eu vibrei nessa parte, nossa, foi muito foda, muito foda. Porque a Mael é muito foda, cara, porra, eu amo demais esse personagem. Como é que é seu conceito, canhão de vidro, né? Ela era o Glass Cannon do jogo. Mas eu achava que a gente ia acabar o jogo aqui, mas qual não foi a minha surpresa, e eu quero ver o que vocês sentiram também no momento, de que a gente tem toda a parte do próprio Renoir entendendo e discutindo com a Mael sobre a questão de ficar ou não no quadro, e ela mentindo para si mesmo, e eu estou com vontade de chorar falando sobre essa parte. Então se a voz der uma fraquejada, você já sabe por quê. Não seria a primeira vez gravando um cast, mas assim, dela mentindo para si mesma, e o Renoir, ele entendendo, mas mesmo assim aceitando o que a filha quer. E a gente vendo a Aline toda fodida também, cambaleando do lado de fora do canvas. E, porra, a microexpressão do verso, entendendo o que ele precisa fazer nesse momento, é do caralho. Aí virou Absolute Cinema, velho. Absolute videogame, praticamente. E aí... Porque aí Vai, fala aí. Não, fala que eu vou chorar. E aí, falar também antes de eu começar a chorar também, o verso pega e fala, não, eu tenho que olhar um negócio ali. E ele entra no portal onde estava mostrando a Alina, sai correndinho. Né? Sai correndinho, pula no portal. E a gente descobre quem que era a criança que falava coisa sem nexo. O jogo inteiro aparecendo essa criança e a gente sem saber quem que era. E a gente percebe que é o resto da alma do verso que ficou presa dentro do quadro, né? Dando pintada violenta. Pra sempre, né? Praticamente ele estava sendo escravizado pra pintar ad eterna aquele quadro, pra ele nunca acabar. E nisso eu já comecei a ficar meio baqueado. E aí tal verso... Mano, na hora que eu percebi que a criança era o verso, bicho, eu já comecei a ficar baqueado, velho. Já comecei a escorrer umas lagrimazinhas. E aí o verso, não, tá na hora de parar de pintar, não sei o que e tal. E eu vendo o verso começando a sumir, aí vem a Mael pra segurar o verso. Aí o bicho pega. Bicho do céu, velho. Aí vem a Mael e logo em seguida dela vem uma decisão. E aí, parceiro, vai fazer o quê? Cara, eu não esperava isso. Eu não esperava. Eu esperava médio, assim, tá ligado? Eu tava... É porque, pô... Ô, Hilário, você é do JRPG, velho. Se tem uma coisa que a Carol aqui é viciada, minha namorada, né? E se tem uma coisa que eu já entendi é que tem sempre o melhor amigo que vai te surpreender no final do bagulho. É sempre assim a parada. Então eu também, já que os caras estavam tão baseados em JRPG, eu falei, mano, tipo assim, alguém vai trair alguém, ainda vai ter mais um turn no final aí, que eu só não sabia como seria, mas assim, eu achei que poderia a galera do quadro se voltar contra os dois, tá ligado? Uma parada assim. Ou sei lá, o Renoir voltar mais uma quarta vez, sei lá, uma coisa, né? E aí, vamos ele controverso. Falei, caralho, meu parceiro, Charlie Bronson. Aquela cena do verdadeiro verso lá pintando, aquele eclipse no fundo. E é muito louco. Cara, e a caixa de texto, escolha com quem você vai lutar. Se é a Mael ou se é o verso. Cara, eu comecei a debulhar em lágrima, mas tanto. Bicho, mano, mas
Mas olha só que louco, né? Mas eu acho que nessas horas que eu percebo realmente que eu sou muito fã de videogame e acabo deixando o roteiro de lado. Porque daí nessa hora, a primeira coisa que eu pensei foi, puta que pariu, o save vai voltar da onde agora pra eu fazer o final? Tá ligado? Eu fiquei mandando 30 mensagens pro Hilário assim, velho. Eu fiquei, mano, isso daqui... Vocês percebem, porque eu tô percebendo isso nesse podcast, velho. Todos os momentos que vocês choraram foram momentos que eu chorei por outras coisas. Gustavo morreu. Que triste. E minha build? Tá ligado? Mano, comentei assim também, bicho. Porra, toda vez que vocês falam que vocês choram, eu tô pensando em outra coisa. Tô pensando no save, quanto tempo eu vou demorar pra fazer o final de novo. Será que vai voltar muito ou será que eu vou ter que matar o Renoir de novo? Eu fiquei preocupado com isso. Mas aí eu tava tocado pela história, pô. Aí eu comecei a ficar tipo, caralho, mano, o que eu faço? Quem que eu faço primeiro? E, bicho, será que vai dar certo pra eu voltar? E não vai, putz, eu tenho que escolher um, e não sei o que. Eu comecei a pensar na história, mano, eu comecei a chorar, velho, de um tanto. Eu acho que nunca teve nada na minha vida que, tipo, eu assisti, que eu li, que eu joguei, que eu chorei tanto quanto nesse momento. Cara, eu chorei, e aí eu vou parafrasear o cast da Last of Us lá, que é o momento lá que o Douglas parou e foi pra sacada, mano. Eu chorei que eu não tava dando conta de enxergar na minha frente. Eu parei, larguei o controle aqui. Pra mim foi assim também. E fui deitar, velho. Porque, mano, eu comecei a ficar muito mal, velho, com o jogo, mano. Eu acho essa escolha, ela é muito... Cara, é foda porque, porra, videogames, né? Você, como jogador, ter que tomar essa decisão é muito utilizar o game design e utilizar a mídia como algo que propele ela pra frente, assim, que Sim. faz a experiência ser algo que não pode ser replicado em outra mídia. E é tão foda, assim, é tão foda. Me lembra você apertar quadrado pra torturar a Nora no The Last of Us Part 2, por exemplo, né? Então, tipo, cara, é muito, muito mágico, assim, esse momento, por mais que ele seja triste pra caralho. Mas ele é muito bom. E aí, o que vocês escolheram pela primeira vez? Cara, mano, eu acho que eu escolhi. Eu acho que eu escolhi verso primeiro. É quase certeza que escolhi verso primeiro. Eu fiquei muito na dúvida pra definir o que seria melhor. Eu fazer a Mael largar o luto e começar a viver a própria vida. Ou se eu mantinha o quadro por conta do resto da expedição. E aí, depois de ter toda essa crise de identidade, eu percebi que quando eu tava na segunda opção e rolava pra baixo, voltava pra primeira. Aí eu fechei o olho, chorando. Deve salientar isso. E apertei pra baixo e começou a rodar a roletinha. E apertei A, velho, sem nem ver. Aí deu o verso. Caraca. Cara, pra mim foi bastante o ponto ali que o Lucas falou mais cedo, sobre a questão da gente entender e dar a importância pro mundo, que é que é o quadro, né? E o que é certo, o que é errado nesse momento da decisão. E nesse momento, pra mim, eu tinha muito claro de que a decisão errada, então assim, não é? Tipo, a pior decisão era escolher a Mael, porque a gente ia continuar aquele mundo, é falado várias vezes nesse final de que a Mael vai se perder e nunca vai superar isso, a gente entende que ela tava mentindo pro Renoir, de que ela não vai ficar só um pouquinho e sair. Mas assim, eu me apeguei tanto a ela, e é principalmente a ela, assim, o jogo como um todo, mas ela pra mim, assim, se tornou, acho que uma das minhas personagens favoritas dos videogames. Que eu simplesmente não conseguia conceber eu lutar contra ela. Tipo, eu não conseguia, assim. E pra mim, isso me pegou mais do que a questão do que poderia ou não acontecer no futuro com ela. Uhum. E eu não consegui, assim, eu fui covarde, eu não consegui deixar o luto passar, tá ligado? Uhum. E eu me coloquei muito no lugar dela naquele momento, e pra mim, por mais que eu sabia que eu estava fazendo a pior decisão, eu insisti nela porque eu não consegui bater na Mael, assim, e o que eu chorei, assim, depois de ver o final dela, que é escancarado na sua cara de que é a pior decisão. E, cara, assim, o que eu chorei nessa parte foi, assim, sei lá, 40 minutos chorando, assim, eu vendo os créditos, e, cara, me pegou demais. Da hora. Eu pra mim, tipo, assim, eu não...
Até hoje, na verdade, eu fico meio nessa do tipo, não existe o final certo e o errado, tá ligado? Porque os dois ali estão certos, os dois estão errados de certa forma. O meu problema com o final da Maella é justamente que daí torna ela meio uma ditadora do satânica, tá ligado? Sim, tipo, realmente. Sei lá, não podia deixar lá as coisas, sabe? Coloca o motorzinho do lado do quadro, deixa rodando como se fosse um aquário, os meninos lá e sai de lá, tá ligado? Deixa lá o aquário lá, os peixinhos lá, a Lune lá, dá uma comidinha pra Lune lá. Deixa lá, tá ligado? Então, eu só não gostei dessa parte do tipo, a Maella, ela tem que se tornar uma filha da puta no final, tá ligado? Então, isso eu acho que não precisava. Mas eu entendo tudo porque existe essa coisa da corrupção, do quadro, de ficar lá dentro, de ficar acreditando que ali realmente ela tem esse poder de ser uma deusa ali, né? Então isso subir pra cabeça também. Então o do verso acaba sendo meio que o final certo mesmo da parada, que é do tipo, move on, né? Do tipo, vamos seguir em frente aí. Depois do que aconteceu, né? E depois de tudo. Mas eu fico triste só porque é isso, tipo... acabou o mundo lá dos caras, porque não tem motorzinho pra meter no aquário, tá ligado? Põe lá um motorzinho no aquário lá, velho. Deixa lá rodando pra nós o servidor do quadro, tá ligado? É muito triste ver o final da Mael com ela se corrompendo e virando a próxima Pentress, né, basicamente. Até tem o olho dela, o rosto dela começa a descascar, né, e fica aquele buraco como é o da Pentress. Não, o verso totalmente duro, tocando piano lá, velho, mó paia, é horrível essa cena, é horrível. O que é mais foda, assim, é que o verso, ele tá numa posição onde ele não queria estar, porque, tipo, mano, ele não pediu pra ser pintado, ele tá vivendo um problema que não é dele, porque ele não tem nada a ver com o luto dos outros, tá ligado? E aí ele ainda assim é forçado a ficar vivo naquele mundo, tá ligado? Não, no final da Mael, ele morre implorando pra ser apagado, né? Velho, então eu acho que se ela não tivesse sido uma babaca no final, tá ligado? Acho que as coisas poderiam dar um jeito, sabe? Apaga o verso mesmo, deixa a galera lá viva, não vira, sabe? Dava pra ela ser uma pessoa legal, mas não, ela virou Satanás na Terra, velho. Mas então, ela vira justamente por não conseguir seguir em frente. Ela vai contra o próprio mote do jogo de seguir em frente, de nós prevalecemos, nós seguimos, nós deixamos pra trás e nós valorizamos tudo que foi feito até aqui. E a Mael, ela olha pra todo esse dilema do jogo, tudo que ela aprendeu com o Gustav, e infelizmente, eu não acho que ela fez isso, tipo, maldosamente, mas ela larga tudo o que ela aprendeu durante o jogo, tudo que ela aprendeu nos 16 anos dela dentro do Canvas, e ela vai contra tudo isso, e eu acho que é por isso que é tão doloroso, assim, e por isso que, assim, eu não escolheria diferente, dado tudo que eu senti no momento, mas olhando com todo o contexto e tal, é a decisão pior, assim, né? Sim, mas assim, também tem essa do tipo assim, a decisão pior da Mael se a gente escolhe ficar com ela ali, mas tem um porém também que eu tava até esquecendo, né? Ela de fora do quadro, ela briga muitas vezes porque ela não tem vida mais fora do quadro, porque ela tá queimada, ela não tem mais voz, então tem essa parte também que eu tava esquecendo, né? Que é do tipo assim, beleza, vamos superar esse luto aí, mas e pra ela, tá ligado? Porque pra ela é como ela se sente, assim, né? O que o texto dá a passar. Mas ela sente uma morta-viva, mano. Ela sente um vegetal, tá ligado? A mina não faz nada, não fala com ninguém, não consegue ter amigo, não consegue fazer porra nenhuma. E aí dentro do quadro, não. Ela tem uma liberdade, ela teve uma vida, tá ligado? Ela teve os pais dela. Então também acho que tem essa parte também que eu tinha esquecido, que é do tipo... por isso que a gente fica nesse duplo do tipo... O que seria bom ou não, tá ligado? Porque também ela... Tipo assim, legal, tá bom, a gente fica feliz pelo verso, mas ela se fudeu, né? Tipo assim, resumindo, mas ela se fudeu. Legal, ela não tem mais vida. Ela vai ficar lá agora sofrendo o resto da vida dela porque o irmão dela queimou a porra toda, tá ligado? Mas aí, cara, é o processo do luto nos dois pontos, mano. Ela não consegue ir pra frente, continua no quadro, e ela não consegue viver a vida dela porque ela não superou o luto dela de perder o irmão, de perder a voz, de ficar desfigurada, tá ligado? Os dois pontos são a mesma coisa, mano. Ela precisa superar, e o jogo inteiro é isso, né? É esse processo do luto. Então, ela vai precisar superar esse luto. O primeiro passo é dentro do quadro, e depois é quando ela for pro mundo externo, que ela tem essa série de problemas, né? E precisam ser superados também para ela continuar vivendo. Tipo, ela pode ter uma vida além disso, tá ligado? Até porque, e aquilo que a gente conversou mais cedo, de que tudo que ela viveu dentro do quadro, quando ela sair, não vai ser descartado, né? Ela vai carregar os aprendizados, as memórias, o carinho que ela viveu. E até eu acho que o verso comenta isso com ela, de que com o poder que ela tem de Pentress, ela pode pintar infinitos mundos e ela pode ser quem ela quiser em
qualquer mundo que ela pintar. Então é muito dela ir contra tudo isso e se apegar ao que ela tem no momento e se afundar mais nesse luto. Então é de quebrar o coração, meu Deus. Chegamos à conclusão de que não é um final fácil, né? Nenhum dos dois é um final fácil. Mas o final do verso, ele é um pouco mais, assim, esperançoso também, né? Porque, primeiro, a luta contra o Verso e a Mael, a Mael morrendo, que é esse... Eu voltei no save e fiz depois esse final. Cara, também o que eu chorei de ver a Mael morrendo e ela implorando, assim, eu acho esse... Cara, como os finais são inversamente proporcionais na mensagem, no final das contas, porque a gente tem um momento mais leve no começo do final da Mael pra um final mais desgraçado, e o do verso ao contrário, o começo do final dele é muito, nossa, de fuder, assim, é muito ruim, porque a gente vê todo mundo morrendo pelo Gomage, e como cada um lida, né, porra, quando o verso abraça o Monoko e o Esk, nossa, mano, meu Deus, aquilo é bonito demais. E como cada um lida, né, a Ciel encarando o verso, a Lune sentando no chão e encarando ele com uma cara de morte. É muito foda isso da Lune. Achei muito foda, mano. Ela é ela até o fim, tá ligado? Muito foda isso. E a gente tem esse momento que é bem mais triste, bem mais pesado, pra um momento de um lampejo de esperança, que é justamente a família junta na frente do caixão do verso e, tipo, pô, passando por isso junto e se movendo pra frente também, né? Então, é muito bonito. E a imagem do pessoal da expedição, né? Acho que todo mundo sai de Camaeli, né? E aí vê todas as pessoas da expedição, né? E acho que é algo que o Hilário comentou, né? Que, tipo, aquela vivência dela lá dentro do quadro não foi desperdiçada, né? Ela leva eles de alguma forma, nem que seja numa lembrança, né? Um sentimento, algo assim. E aí a gente vê os créditos e, pô, cara, quando eu tava parando de chorar, e aí tem esse último lampejo, assim, essa última visão da expedição, porra, aí eu veio tudo de novo, aí chorei de novo, aí chorei o crédito todos, e aí quando aparece lá no finalzinho do crédito o obrigado por ter jogado, com a arte de todo mundo, assim, eu printei aquilo e só senti, assim, deixei tudo escorrer, assim, as lágrimas. Ali bateu, mano. Eu fiquei tipo uns 5 minutos parado, sentando, olhando pra televisão, assim, tá ligado? Absorvendo tudo aquilo lá. Porra, muito foda, velho. Incrível esse jogo. É muito bom mesmo. E uma coisa que eu queria destacar, assim, é que como esse final de jogo, ele é muito grande se você quiser fazer as coisas opcionais dele, assim, porque antes de fazer a última dungeon, quero fazer tudo o jogo, quero platinar ele, vamos então explorar. E assim, eu acho que eu cheguei no final do jogo com umas 40 horas, e pra fazer tudo, eu levei mais 20 horas. Então, meio que metade do jogo a mais, assim, eu joguei nessa parte. E é muito conteúdo, eu não tava preparado conteúdo, nossa, tem muita coisa. De conteúdo que tem. Vocês fizeram esse final? Como é que foi pra vocês a relação com isso? Eu fiz tudo, eu platinei o bagulho. Então eu joguei tudo, fiz tudo que dava, velho. Fiz todos os joguinhos, minigames. E é muito da hora, porque eu acho que o jogo ele tem a medida certa, tá ligado? Tipo, de você terminar a história no momento certo. Aí o endgame ele não é muito grande, mas também não é muito curto. Se você fez algumas coisas no meio do jogo, você ainda acelera um pouco, tá ligado? E, pô, uma coisa principal que a gente não falou do final, mas uma das mecânicas mais legais do jogo só abre depois de você derrotar Panthers, que é justamente liberar, você dá mais de 9.999 de dano, né? E aí, puta, aí que negócio... E aí justamente, que eu acho que é o momento de, tipo, o jogo ele te privou daquilo até ali, acho que era pra você ficar meio dentro da história também, assim, sabe? Pra você ir seguindo ali, porque ele mecanicamente ia abrir aquilo. E quando abre, você fala, mano, agora eu quero aproveitar, e só tem mais uma, só tem mais uma bicho. E aí só tem mais uma DG? Nem fudendo, agora eu vou voltar pra trás pra fazer tudo, e vou sair humilhando, e aí você sai humilhando todo mundo, é muito gostoso. Então, eu acho que eles dá um refresh a hora que você pega isso, porque a mecânica, eles não esperaram ter isso só no New Game Plus, né? Tem muito jogo que libera isso só depois do New Game Plus, né? Vai liberar uma mecânica pra você bater mais forte, ou dar muito mais dano depois. Então eles abriram no momento certo, que é tipo antes da última DG, e é tipo, mano, foi exatamente como eu fiz. Eu não fiz o endgame depois de tudo. Eu fiz antes da última DG. Eu fiquei na porta do Renoir e falei, beleza, daqui eu volto pra trás. Aí eu voltei pra trás e fiz tudo. Aí eu fui terminar, tá ligado? Então,
pô, foi muito massa, velho. Foi muito da hora porque tem muito conteúdo e tá liberado daí pra você fazer. E é aí que começa a brilhar as builds mesmo, as estocadas de coisa. Porque até então você tinha, mano, você tava quase jogando uma demo do bagulho. Ó, depois vira festa os negócios dos pictos, pula tudo, Lumina pra caralho. Aí tem personagem que na história deve dar, sei lá, 200 de Lumina pra cada um. Isso dá 1.200 de Lumina ao longo da gameplay. Que se você for pegar mais, velho, tem personagem que vai te dar 200, 300. Nossa, você vai ficar com um personagem que tem 500 Lumina, um com 400, outro com 1.000. É bizarro, é muito da hora, velho, é muito massa. Esse final, eu gosto muito dele, mas tem algumas coisas que me incomodaram também. Acho que é acho que é a minha única crítica ao jogo, assim. De que eu fiz mais ou menos como tu, Gable, em ordem diferente, assim. Porque assim que eu cheguei no ato 3, eu não fui direto pra Lumière. Eu fiz algumas coisas, não fiz tudo, mas fiz algumas coisas. Tipo, peguei até o nível 60 e pouquinho. Terminei todos os relacionamentos dos personagens. Fiz um pouquinho da torre de desafio. E aí de lá eu fui fazer o último boss. E aí depois disso, aí eu voltei e fiz tudo. Aí foi quando eu, enfim, farmei até nível 99 e fiz toda a torre, derrotei o Simon e por aí vai. E aí eu gosto dessa abertura porque meio que durante o jogo todo é mais fácil de balancear quando tem um limite de dano que você pode dar, né? Então acho que o jogo também não abre desde o começo por conta disso. Mas esse final, ele é quase uma parte de diversão, assim, pra você brincar com um monte de build diferente, estacar, porque todos os buffs, eles se multiplicam, então, nossa, começa a ter tanto buff e tanta coisa que a lista de buff quando ativa durante o combate fica, nossa, 3, 4 colunas, assim, de coisa acontecendo. É muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, por conta disso, o jogo, nesse final, ele vira quase uma tentativa e acerto do que você consegue fazer, e isso me incomodou um pouco. Porque pra mim não era claro que eu conseguia tancar, sei lá, o boss dragão lá, que é dividido durante o jogo, e no final a gente pode enfrentar, porque o Wesker pode voar, né? E aí não era claro que eu conseguia, a que nível que era o ponto ideal pra eu enfrentar ele, por exemplo. Uhum. Então eu tentei enfrentar ele assim que eu cheguei no endgame, ele matou minha party em um hit. Aí eu, ok, vou farmar um pouquinho. Aí quando eu voltei nele, eu tava tão forte que eu matei ele em 2 hits. E aí eu fiquei tipo, não sei se eu gostei disso, assim, tipo, é legal estar overpowered, mas ao mesmo tempo eu queria ter visto os golpes do dragão, os golpes daquela criatura da água. Eu subi, sei lá, 2 levels e fui nele de novo. Então eu aproveitei bem, assim, pra mim não tive nenhum problema em relação a isso, tá ligado? Claro, a minha experiência foi ali, praticamente a mesma do Elive, tanto que eu tinha pedido umas dicas pra ele do que fazer no final, né? Tipo, um pouquinho, depois você vai lá no Renoir e tal, e depois você volta e faz endgame. Só que, cara, como o Elive falou, você não sabe muito bem onde você ia ir no endgame. Então eu tava bicho, eu tomava um tapa, morria a par inteira, velho. Aí ficou um misto de, quando eu tenho que vir aqui, eu já posso voltar lá. Então, meio que foi um pouco frustrante essa parte. Porque, nem que você acertasse todos os parries, tu não ia ter dano pra matar os bichos, né? Então foi igual o Hilário falou, fui bater esse dragão aí depois, um hit eu matei o bicho. Mas a primeira vez que eu joguei, eu fiquei tentando meia hora matar e não consegui, tá ligado? Então esse também eu acho que é o meu único ponto, assim, que, cara, o meu único ponto negativo do jogo, eu acho que é essa progressão entre final do capítulo 2 e começo do capítulo 3, assim. Aí depois você faz a build roubada e aí acaba. Mas aí, como o Hilário falou, você não consegue aproveitar a luta, você não consegue ver os golpes dos inimigos, né? Então eu tive uma dificuldade em encontrar esse meio termo aí entre diversão e progressão, né? Tanto que, nossa, eu tava... Claro, pro final do jogo até fui pesquisar build, assim, da Mael lá, de usar aquela habilidade que é um hit só, que vi gente batendo 5 bilhões de dano no YouTube com ela. Eu fiz algo parecido e tava dando, ali, uns 60 e poucos milhões, mas é o suficiente pra, sei lá, matar o Simon em 2 hits, basicamente. Então, é uma luta que eu queria ter vivenciado mais, assim. Eu até tentei enfrentar o Simon, no caso, na moralzinha, mas, não consegui, assim. Justamente por não encontrar esse sweet spot, assim. Eu fui pra build da internet muito depois. Então, mano, nossa, eu fui enfrentar o Simon, eu fiquei, mano, uns 2 dias nesse maldito infernal. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou procurar uma build agora. Eu fui atrás de uma build, porque eu não tava mais aguentando. Eu queria muito platinar o jogo, quando tava só ele, velho. Aí eu fui atrás de alguma coisa pra fazer. Mas também tem bastante conteúdo legal de história desse endgame, né?
A própria... Muito o final da complemento. história da Mael é um complemento. A história que a gente vai lá no terceiro Axon, que a gente tem o X1 da Mael com a Alicia, legal. Tem a da Cleia, né? Pô, a luta Tem a com a Cleia Cleia, é muito Nossa, da hora. a Cleia é muito E foda. tu vai entrar na porta lá, tem alguma coisa muito poderosa aí atrás. Você quer entrar? Quero. Tem certeza? Quero. Tem certeza? Quero. Entra. Achei muito bom isso, cara. Que aí a gente entende que aqueles Nevrons brancos que a gente faz as sidequests é pintados por ela também. É muito Muito maneiro. legal. Uma luta muito massa, ele invocando os Nevrons dando os golpes deles, assim. Muito bonito essa luta também. É bem legal, eu gosto. E, pô, a gente falou um pouquinho, né, mas a luta contra o Simon é absurda de linda, assim, toda... Ó, assim, a dungeon pra chegar até lá já é muito foda, que a gente tem que usar a habilidade do Esk de mergulhar pra chegar lá. E a luta em si, aquele mar de espadas de energia e ele todo acorrentado. Porra, é muito foda essa luta. Mas quem que é o Simon na prática? É, e tem essa ainda, né? Ele é um expedicionário da Expedição Zero também, né? É, mas ele foi ele tem uma brisa também, né? Que ele foi pintado por alguém. Ele não é pintado pela Cleia, não rola uma fita dessa. Ele é repintado pela Cleia, né? É isso. Então é muito da hora também a parte dele. E é um boss de 3 fases tenebroso, de difícil. Então, eu contei os golpes dele lá, se eu não me engano, ele dá 15 hits, cara. Você tem que acertar muita coisa, 15 parries, velho. Que ele, cara, ele dá o golpe e aí só a sombra da espada, tipo, plá, 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 plá. Nossa, é muito foda. Ah, Parece que bela boss fight. Da DLC do Dark Souls 3, que é um golpe e passa a capa dele depois, você tem que esquivar 2 vezes. Verdade. E a torre de desafio é legal também, tem muita coisa que dá de fazer. O boss Nossa. final da torre do desafio é muito foda. Só os minigames das praias que são horríveis. Ah, claro, os minigame da praia era mó massa, mano. Nossa, Tinha aquele eu adorava, senhora, aquele acho que era o saco. Rolling Up lá, né? Você tem que escalar Nossa, na torre. que maldito. Muito da Só hora, gameplay velho. maldito. Nossa, maldito. Meu Deus, aqueles minigames malditos, cara. Mas assim, nessa parte é um gameplay meio troncho, né? Meio duro, assim. Mas eu achava tão legal. Assim, eu gosto. São 3, né? Que a gente tem durante o jogo. Eu gosto do da torre, que eu acho muito divertido, que a gente escala. E eu gosto do primeiro lá, que é só tipo uma coisa de obstáculo. Mas aquele que tu tem que rebater os Gestrels pros tanques, esse eu acho tenebroso de ruim, assim. A gameplay dessa parte é Do muito... vôlei, né? É muito difícil de acertar. É muito chato. É difícil você mirar, né? Pro lado certinho de onde vem. Tá? Mas o de subir a torre eu acho legal, porque tu sobe de uma forma tão absurda, Nossa. aí tu olha lá de cima o mapa, assim, nossa, é muito legal. Aí tu chega lá em cima, tá tendo uma baladinha, porra. Mó viagem, velho. É bom demais as tosqueiras. E acho que conteúdo extra, acho que seria isso, né? A gente tem os boss opcionais também, que ficam espalhados pelo mapa e tal. A gente comentou do dragão, daquele bicho que fica na água, que inclusive dá o picto roubadíssimo de você ter 2 turnos. Isso é o mais roubado que tem, cara. E aí o jogo escala pra caralho. Então, antes de darmos as notas e fecharmos o episódio de hoje, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam o nível máximo lá no Catarse. Muitíssimo obrigado ao Pedrinho, ao David, ao Perfil, ao Bruno Felipe e também ao Lucas, que tá gravando aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês, o apoio é extremamente fundamental. Obrigado! Para manter o Fliperama Nerd ativo. Muito obrigado, seus lindos. E obrigado, Lucão, que está aqui com a gente. É nóis, rapaziada. Então, bora pras notas para Clair Obscure Expedition 33. E aí, além das notas e aquelas consultações finais que a gente sempre faz, eu queria muito que vocês respondessem também de que se pra vocês o Clair Obscure é o GOT de 2025. Posso começar? Pode. Então, que nem eu falo várias vezes aqui nos casts, eu sempre começo com a nota alta e vou tentando caçar pontos que são problemas para eu poder abaixar minha nota e realmente dar uma nota um pouco mais justa. E pela terceira vez, eu fui revisando ao longo desses 2 casts e fui pensando e não consegui achar nenhum ponto realmente que me incomodou, que me atrapalhou. Eu acho que o que me atrapalhou mais foi a situação que eu tive que jogar o jogo. Queria ter aproveitado um pouco mais a minha gameplay. Então, por isso, mano, eu acho que é um 10 e, cara,
juntando tudo isso, juntando o fato que foram 30 pessoas, mais ou menos, com orçamento de uma coxinha e 2 Guaraná caçulinha, velho, é o jogo do ano, com certeza, sem dúvida, sem titubear, tipo, que nem eu falei lá no Playcheck, o ano já acabou em julho, não tem mais nada pra lançar e pode continuar dessa forma. E é isso, cara. O Game of the Year com certeza vai ser Clair Obscur. Tô cravando aqui. E ó, eu só errei GOT ano passado com Astrobot, viu? Cara, pra mim, Clair Obscur, eu já tava no hype do bagulho, eu tava esperando, já tava vendo o trailer, já tava, mano, muito dentro do negócio. E assim, supriu todo o meu hype e foi além, tá ligado? Porque a gente daí fica hypado, eu não gosto muito de hypar as paradas, eu sempre fico mó pá, assim, também, porque vai que o negócio não é tão bom, vai que o negócio não é legal, vários jogos que a gente vai jogar e, tipo, putz, é meio que o mesmo jogo 2, tá ligado? Ou, sei lá, é o mesmo jogo que você já jogou com outra skin. E, Clair Obscur, mano, eu que não sou muito de jogar RPG por turno, tá ligado? Jogo alguns, tenho minha carga de, mas nunca joguei muitos. Pô, achei que a história tava muito boa, achei que a narrativa é muito boa, os personagens são muito bons, o gameplay é muito bom, as mecânicas são muito legais e fizeram funcionar de um jeito muito massa. Então, mano, pra mim é o meu jogo do ano, velho. É nota 10 pra caralho. Eu acho que é o melhor jogo que eu joguei esse ano e o melhor jogo que eu joguei nos últimos anos, nos últimos bons anos aí. Sei lá, a última vez que eu me senti assim foi Breath of the Wild, tá ligado? 2017, faz mó cota já. Nossa, verdade, então, viu? Cara, tipo, só tá ligado? Breath of the Wild. É um negócio que você tá jogando e você tá falando, tá, isso aqui mudou, tá ligado? Tem algo, tem um caroção gostoso nesse angu, tá ligado? Muito do gostoso. Então é meio, a brisa foi meio essa, assim. Então pra mim é o meu jogo do ano, mano. Nota 10 pra caralho. Cara, esperava nada, me entregou tudo. Assim, eu comentei lá no outro podcast, não curto muito RPG de turno, ainda mais JRPG, assim, não é muito minha praia. Mas esse aqui, cara, não tem como. É 10, velho. Eu faço que nem o Luigi também, eu tento procurar pontos, assim, pra retirar das notas. E por mais que eu tenha comentado ali do que pra mim foi um problema no endgame, eu até tinha conversado com o Hilário sobre isso aí. Um jogo nota 10 não é aquele jogo que não tem erro, tá ligado? Ou não tem algum problema. E, porra, eu falei, cara, isso aí faz muito sentido, mano. E não tem como, pra mim isso é um 10, tá ligado? Pô, os caras deram um tapa na cara da indústria. Porra, 30 pessoas e um cachorro e dois Guaraná caçulinha lá. Fizeram um jogo que, pô, não se viu um jogo assim há muito tempo, tá ligado? Um jogo com uma narrativa que, porra, eu nunca vi nada com uma narrativa tão incrível. Nunca vi filme, nunca vi série, nunca vi outros jogos com uma narrativa desse jeito, sabe? E, foi um RPG de turno que fez eu jogar o jogo inteiro, bicho. Cara, tá ligado? As músicas, porra, as músicas tão incríveis, mano. O cara foi encontrado lá no SoundCloud, tá ligado? É, assim, é absurdo. É absurdo, é nota 10, não tem como, e é GOT, cara. É GOT demais. E então, da minha nota aí, e aí a gente fala da média, mas assim, não acho nenhuma surpresa que a minha nota também vai ser um 10ão, assim. E quanto mais eu vejo sobre o Clair Obscur, quanto mais eu converso sobre ele, mais apaixonado eu fico não só pelo jogo, pelo mundo, pelos personagens, mas pelo o estúdio que fez, pelas pessoas que se juntaram pra fazer essa obra de arte, assim. E é muito foda quando a gente tem o momento da indústria que a gente tá tendo agora, de jogos cada vez mais feitos ali pra te arrancar o máximo de dinheiro possível, jogos bem industriais. Claro que a gente ainda tem um cenário muito artístico, né, mas os grandes AAAs da vida acabaram perdendo muito o encanto. E aí vem um jogo que é feito com um orçamento muito menor do que do que feito por um grande estúdio, com um estúdio pequeno. Cara, assim, quanto mais eu me embrenhava e pesquisava sobre o jogo, mais apaixonado eu ficava por tudo ao redor dele. E é muito mágico ter esse momento de você, pô, gostei desse jogo, ele é bom, ele é ótimo assim na história, ele é bom em personagem, mas aí tu vai ver as pessoas que fizeram e você sente a mão de cada uma delas e você entende as inspirações de onde isso vem, como isso faz uma homenagem pro gênero de JRPG, que é um gênero que eu amo muito e que eu jogo desde criança. Então, cara, ver essa homenagem feita por essas pessoas e o carinho que elas colocaram nesse trabalho, assim, é simplesmente incrível.
E é um jogo maravilhoso, assim. É um daqueles jogos transformativos e que eu gostaria muito de esquecer tudo que eu joguei dele pra poder jogar de novo. E ver vídeos sobre ele, estudar sobre ele, conversar sobre ele, me dava vontade de chorar, assim, de tão especial que ele se tornou pra mim. Olhando pra trás, e se eu tivesse jogado esse jogo na minha infância, seria... Nossa, daqui a 20 anos eu vou estar falando de como ele foi um jogo que me fez me apaixonar por videogame, assim, um pouco nessa vibe. Como, sei lá, foi Final Fantasy pra mim quando eu tinha 5, 6 anos, por exemplo. Então, obviamente, minha nota não tem como não ser um 10. Cara, minha nota então é 7. Ele já fez isso, viu? Ele já fez isso. É um 6,5. Que mentira, Luigi. Que mentira, bicho. Demais. Eu não lembro o que foi, velho. Você deu uma nota baixa pro negócio que eu não lembro o que foi. Eu vou lembrar. Foi a série de The Last of Us, mano. Ele começou a tecer um monte de elogio. Dito isso, minha nota é 7. E todo mundo ficou tipo, o quê? É verdade. Muito bom. A vida tem dessas, né? Mas, então, a média do fliperama pra Clair Obscur é um 10ão. E todos nós concordamos de que ele será o GOT 2025. Inclusive, fico muito ansioso pra ver a orquestra do Game Awards tocando as músicas do jogo, tá? Vai ser foda demais. Nossa, pra caralho. Nossa, vai ser foda demais. A gente já teve uma palhinha disso ontem, né? A gente tá gravando isso no dia 20 de agosto. A gente teve ontem a Opening Night Live da Gamescom. E já teve música do Clair Obscur sendo tocada na orquestra. E ali eu já fiquei super emocionado. Então, só quero ver isso no final do ano, como vai ser foda. Então, fechamos mais um episódio. Queria muito agradecer a participação do Lucas e do Gable também aqui com a gente nos 2 episódios. É um prazer muito grande receber vocês aqui. É nóis, gente. Valeu mais uma vez o convite. Pô, o prazer é meu, cara. Falar desse jogão aí não tem como. É, pô. Então, muito obrigado. Gable, quer dar seu último recadinho também, das suas redes? E é isso, gente. Valeu demais mais uma vez aí por estar com vocês nesse podcast gigantesco. Espero que todo mundo tenha ouvido até o final. Um beijo pra todo mundo. Me sigam, @Gable em todas as redes sociais e Basinerd lá no YouTube. Espero vocês pra gente conversar de anime e falar de videogame também. Vai ter episódio no Base Nerd também sobre toda a história de Clair Obscur, que aqui realmente aconteceu. Já teve, né, mano? Vocês estão atrasados. Eu tô na vida de CLT, pô. Não tô tendo tempo nem pra... Eu também. Pra nada, bicho. Tem que chegar em casa, tem que trabalhar, 2 turnos, filho. Que isso, bicho. Vai, filhão. Eu tô trabalhando, filho. Tô vendo. Então, é nóis. Muito obrigado por terem participado novamente. Então, ficamos por aqui. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Gravando. Beleza, gravando. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Beleza. Fechou. Me senti matando um pernilongo aqui. Né? Eu provavelmente matei um nesse processo, que tá cheio de Bicho, eu moro na beira de um rio, na beira de um mato, então tem de tudo aqui. Hoje, por exemplo, tava vindo pra cá, tinha um ouriço cacheiro, velho, atravessando a rua. O Sonic? Tinha um Sonic, velho. Não é bem o próprio. Não é bem um Sonic, mas... Bateu no portão um monte de moeda jogada, um monte de anel. O Luiz atropelou ele mesmo. Caiu no chão. Muito bom. É isso.
Tá bom, seriedade. Vamos falar de depressão. Tem que ficar triste, Luiz, porque a gente vai falar sobre ficar tristeza triste. e melancolia. O cara tá muito triste mesmo, olha aí. Tô vendo a cara do cara de triste, Luiz. Choro diferente esse, né, gente? É aquela galera que dá risada no velório, tá ligado? Caralho. O Coringa, né? Sintonia Criativa.